Olá, nostálgico! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Nostalgicast, o podcast do seu tempo. Hoje estamos com um super ator aqui, com certeza vocês vão lembrar, que marcou aí alguns programas muito importantes da nossa infância e está atuando aí até hoje em muitas peças de teatro, novelas. Temos muito papo para contar, né? Estamos com ele, Norival Riso. Seja bem-vindo, Norival! Obrigado pelo convite. Estamos aqui para o que der e vier. É isso aí. Então vamos lá. Norival Riso. Quero que você conte aí desde a sua infância, a sua história de vida, onde você nasceu. Conta pra gente. Bom, eu sou da Vila Formosa. Nasci na Vila Guarani, ali perto da estrada da Avenida Sapopemba. Não sei se você conhece ali, Vila Guarani. Sim, conheço. Eu nasci ali na rua Rei Alberto da Bélgica, um nome imponente. Olha, chique. Mas o lugar é meio esquisito. Enfim, eu nasci ali e vivi a minha infância toda ali, minha adolescência. Depois eu me casei, fui morar na Vila Mariana. Morei na Vila Mariana 5 anos, voltei para a Vila Formosa e estou lá até hoje. Aquele negócio, eu sou que nem o Zeca Pagodinho, eu não saio de Xerém. É Norival da Vila Formosa. Eu não saio de lá da Vila Formosa, porque lá, enfim, lá eu conheço todo mundo me conhece, a gente conversa, eu saio na rua e vou no mercado e vou na padaria e converso com todo mundo. Então, como é uma periferia, como é um lugar periférico, né, da cidade de São Paulo, há 70 anos atrás, porque eu tenho 71, há 70 anos atrás, era muito mais, não digo atrasado, mas muito, não tinha essa evolução que tem hoje, né? Não tem, primeiro por causa da internet e tudo, mas antigamente não tinha nada disso. Quando eu nasci não tinha nem ônibus que ia até lá, ia caminhão, então era complicado. O que eu quero dizer com isso? Que a minha estrutura cultural não é uma estrutura cultural de quem nasceu nos Jardins, de quem nasceu num lugar, no Jardim América, enfim, aqui mesmo, Sumaré, é uma outra realidade. Então, as minhas influências para fazer o que eu faço hoje eram única e exclusivamente televisivas. Eu nasci com a televisão da década de 70, de 50, eu também sou da década de 50 e nasci praticamente com a televisão. E toda a cultura, entre aspas, que eu recebi, foi televisiva. Foi uma cultura de seriados americanos, de filmes americanos, que passavam reprise na televisão, em preto e branco ainda, e eu assistia todas elas. Então eu cresci vendo essas coisas, né? Eu cresci vendo esses artistas antigos e tal, de filmes preto e branco dos Estados Unidos e tal. E toda criança, quando chega a 6, 7 anos, 8 anos, todo mundo começa a perguntar o que você vai ser, o que você quer ser, o que você vai não ser quer. quando crescer. O que vai ser quando crescer e tal. E como todas elas, eu sempre falava alguma coisa, ser médico, advogado, motorista de caminhão, tinha essa também, motorista de caminhão, feirante, enfim, tudo. Aí eu comecei a perceber que eu estava sendo levado pelos seriados, entendeu? Sendo influenciado. Cada seriado que tinha, quando eu via o Dr. Kildare, do Ben Casey, que na época, eu não sei nem se você sabe disso, mas eram seriados da época, eram filmes sobre medicina, médicos. O Dr. Kildare era o médico e era o herói do seriado, o Ben Casey também. Então eu queria ser médico, influenciado por causa disso. Aí depois veio um seriado chamado Perry Mason, que era um advogado famoso e tal, herói e tal. Aí eu queria ser advogado por causa do Perry Mason. Depois via um filme de gladiador, eu queria ser um gladiador romano que nem tinha. Aí eu comecei a perceber gladiador romano ia ser meio difícil. Pois mas eu queria ser. Mas aí uma coisa paralela era aquelas lutas greco-romanas. Então você fala, eu queria ser um lutador greco-romano. É que aqui no Brasil nem tem, lá nos Estados Unidos. Mas na televisão tinha, então na minha cabeça de criança eu imaginava que sim. Então eu comecei a perceber que eu queria ser tudo aquilo. E eu não queria ser nada daquilo, porque mudava muito rápido, né? Então, a minha percepção depois, com 10, 12 anos, eu comecei a entender que eu queria ser ator. Porque o ator era a única maneira de ser tudo isso, de eu ser médico, de eu ser engenheiro, de eu ser advogado, de eu ser um gladiador, de eu ser um motorista de caminhão, um feirante. Eu podia ser tudo aquilo.
Era só ser ator. Uhum. Exatamente. E aí eu comecei a fazer teatro em escola e daí para frente foi indo, foi indo. Até quando eu atingi 18, 19 anos, eu comecei a fazer escolas mesmo de teatro e fui influenciado pelo então ator Cláudio Correia Castro, com quem eu tive aula num curso do Ivan Mesquita. E que ele no curso, ele me dava aula e falou assim, olha, você tem que fazer uma escola de verdade de teatro. Então, a única escola de verdade que tem de teatro aqui é a EAD, Escola de Arte Dramática, que na época estava se mudando para a cidade universitária. Ela estava aqui na Estação da Luz. Era separada. Era separada. E aí, na época que eu comecei a frequentar, comecei a ir para a escola, ela mudou para a USP. E eu fui para lá. E fiz o exame de seleção. Aliás, fiz 3 exames de seleção. Não, na época não era vestibular, era um exame. Um exame de seleção. Mas eu minto, eu não fiz 3, eu fiz um só. Eu me inscrevi para 3, mas eu fiz um só. Por quê? Porque eu era muito tímido. Muito tímido. Então, nas 2 primeiras vezes que eles me chamavam, eu sempre escolhia, claro, um monólogo, porque eu tinha muita timidez de fazer com outra pessoa. Então, eu ficava lá na minha, fazia um monólogo, decorava, chegava lá na hora de fazer o exame, falava Norival Riso. E eu não me apresentava, simplesmente por medo. Não entrava em cena para fazer timidez. Não fazia. Não fiz, teste. não fazia. Fazia inscrição e não ia fazer. No ano seguinte fazia inscrição, não ia fazer. Até que o Cláudio Correia falou, você tem que fazer, poxa, não sei o quê. Aí pôs um cara para fazer comigo uma réplica, para dar réplica, né? E eu fui fazer com o Luiz Siqueira. Você não tinha como fugir, né? Estava com outra pessoa. Um ator que chamava Luiz Siqueira, que falou, vou dar réplica para você. Ele foi comigo, eu falei, putz, hoje não vai ter jeito, né? Aí eu, nervosíssimo e tal, na hora do exame de seleção, falando, Norival Riso. Eu fiquei na minha, mas ele levantou. Ah, o Luiz levantou, senão você ia desistir de novo. Senão eu não ia. Não ia. Nas minhas pernas nem obedeciam para ir, entendeu? Aí ele falou, vamos. E eu, até por vergonha, tive que ir, né? Levantei e fui. E fiz e passei. Olha só, tá vendo? Passei. Que bom que você foi, né? Foi. E aí passei isso em 1976. Vai tempo aí. Vai tempo. Aí são 3 anos de 75, faculdade, exato, né? 75. Eu fiz 76, 77 e 78 eu me formei. E de lá para cá, graças a Deus, posso me considerar um ator privilegiado porque eu tenho feito teatro, principalmente. Todo ano eu faço, pelo menos uma peça por ano eu faço. Entendeu? Eu estou sempre em cartaz, né? Sempre estou nativa até agora, graças a Deus. É assim que aconteceu. Então, mas antes disso, você deu uma resumida aí, mas assim, como que você começou mesmo a fazer teatro? Porque antes da faculdade você já fazia teatro amador. Teatro amador, peças de igreja, sabe? Fiz Missão dos Apóstolos em igreja, fiz Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, do Valdo, e teatro amador, fiz o Santo Milagroso, do Lauro César Muniz, também teatro amador. E depois aí comecei a frequentar a escola e escola particular, depois fui para a EAD. Ah, entendi. E aí, formado, assim, você já conseguiu já ingressar nessa área mesmo, se manter com isso? Como que foi essa história? Não foi bem assim. Eu sou funcionário público aposentado. Que área você atuava? Como? Que área do funcionalismo público? Não, estava na Secretaria de Cultura mesmo. Ah, tá. E aí, eu junto com o funcionalismo, eu comecei a trabalhar, que eu fazia teatro à noite, até me possibilitou um pouco mais. Isso aí me impossibilitou de fazer novela, fazer filme, que às vezes fala assim, não, você vai ter um filme no Mato Grosso, ficar um mês, não podia, né? E aí você tinha. Na verdade, eu não foi o que eu programei na minha vida. Acontece que eu me casei e a minha primeira esposa ela era secretária trilingue. Então ganhava bem, tudo bem. Ela falou, não, a gente casa, você pode fazer as suas coisas que não tem problema, a gente se garante e tal. Só que ela engravidou e a minha primeira filha nasceu com síndrome de Down. Ela teve que largar o trabalho para cuidar da criança. Não teve jeito, ela teve que parar. E eu tinha que assumir alguma coisa, dinheiro. E no começo de carreira você não tem como se manter, é difícil, é muito difícil. Sim. Então eu fiz um concurso, passei e aí comecei a trabalhar e me sustentar com esse dinheiro.
E era também foi uma outra forma, porque você sabe que no funcionalismo você é muito mais maleável que uma empresa particular, uma empresa Sim. normal. Você não Normalmente teria, a você carga não, horária- além de ser diferenciado, você tem algumas regalias, vamos dizer assim, regalias, por que não, né? Porque eu chegava com o meu chefe lá e falava assim, não, eu preciso de uma semana que eu vou fazer tal coisa. Então, essa semana, você passa para as férias, né? Você tira nas Sim. férias. Em vez de tirar 30 dias, você tira 20, 22. Entendi. Uhum. E assim você ia indo. Amanhã não posso vir na parte da manhã, então eu ficava até mais tarde. Ou fazia o serviço que tinha que fazer, deixava sempre pronto o serviço e compensava. Aquela lei de compensação, que numa empresa particular você não consegue fazer isso. É E eu porque, consegui. tirando TV, até peça, né? Que peça também vai fazer fora, né? Tudo. Mas aí era sempre uma negociação que tem que ser feita. Então foi assim, a minha vida foi assim. Mas logo que eu saí da IAD, quando você sai, você é completamente desconhecido. Você, na época até dava, você sempre fazia grupos de teatro, né, fazia cooperativa. Então você trabalhava em sistema de cooperativa, todo mundo trabalhava, ganhava igual, perdia igual. E aí a gente começava a fazer. Eu comecei a fazer com um grupo chamado Grupo Bambolina, que foi uma criação nossa, e fez um espetáculo chamado O Segredo do Velho Mudo, do Nelson Xavier. E a gente ficou 1 ano em cartaz com esse espetáculo. Ganhou algumas verbas, então dava para você. Aí logo em seguida eu entrei para o Grupo Mambembe, que foi o grande boom da época. Tem o Grupo Mambembe e logo depois o Grupo Tapa. O Grupo Mambembe, que eu fiz acho que uns 5, 6 espetáculos do Grupo Mambembe. O Grupo Mambembe tinha uma característica que ele não montava peças que não fossem de autores nacionais. E não montava peças que não fossem inéditas. Então, o grande barato é que a gente fazia um trabalho, por exemplo, escolhia você como autor, você é autora, a gente ia lá falar com você, dava um tema e a gente fazia isso junto e criava esse espetáculo junto. Foi assim que foi criado o espetáculo Foi Bom Meu Bem, que eu participei, o espetáculo Cala a Boca Já Morreu, do Luiz Alberto de Abreu, que hoje está aí, um grande nome como autor de teatro, de roteiro de cinema e TV, e Bessa-me Mútil, com Mário Prata, que foi escrito para a gente elaborando junto com ele. Então, Papai e Mamãe Conversando sobre Sexo, com a Marta Suplicy. Então, a gente fez alguns espetáculos do Grupo Mambembe sempre com, assim, não com autoria, mas a gente dava o mote, né? A gente fazia umas improvisações e a pessoa escrevia, ia escrevendo. Então, e foram todos assim. E foram todos grandes espetáculos que fizeram sucesso. O Bessa-me Mútil, por exemplo, ficou 5 anos em cartaz. Bastante. Né? O Foi Bom e Bem ficou 3 anos em cartaz, o Cala a Boca Já Morreu 2 anos. Então, enfim, a gente fez muita coisa com o Grupo Mambembe. Depois do Grupo Mambembe eu fui para o Grupo Tapa, fiz alguns espetáculos do Grupo Tapa. Não sou do Grupo Tapa, nunca fui do Grupo Tapa mesmo. O Grupo Tapa são 3 ou 4 pessoas. O Eduardo Tolentino, o Brian Penido, a Clara Carvalho. Na época era Denise Weinberg e o Guilherme Santana. Esses eram o núcleo do Grupo Tapa. E eu era meio meteórico. Eu fazia uma peça, depois voltava, fazia outra peça. E não era uma coisa. Eu fiz umas 5, 6 peças também com o Grupo Tapa. Participava. Mas sempre não como um ator convidado. Fixo, não como assim, integrante né? fixo, não era. Era um ator convidado. E fiz o SESI também, Muito Barulho por Nada. Fiz o Ornitorrinco com o Cacá Rossetti. E fiz muita coisa. Eu trabalhei muito tempo com o Reineck, o Alexandre Reineck, fazendo outros espetáculos aí. O Reineck fez um espetáculo. Eu ganhei prêmio Shell, que é o melhor ator, com o Reineck, com o grupo. Grupo não, que a gente não era grupo, era uma companhia que a gente montava e pegava. Hoje em dia você não faz nada que não seja com patrocínio, é muito difícil. Não tiver patrocínio, é difícil. Isso em teatro, né? Agora tem cinema, tem TV, que eu fiz uma porção de coisa, tem a TV Cultura, que eu fiquei 10 anos na TV Cultura, fazendo programa infantil. Das peças, tem noção mais ou menos quantas peças você já fez, assim? Não dá para contar, né? Exatamente. Olha, se você contar que eu tenho 44 anos de formação, algumas peças duraram 2, 3 anos, eu tenho mais de 50 peças montadas, né?
muito mais. Eu não fiz esse cálculo, não, mas tem uma mais hora que que isso. perde a conta, né, Norival? Porque também tem, que nem esse ano aqui eu fiz 3. Nossa. Porque agora, infelizmente, você não tem mais espetáculo que durem 1 ano, 2 anos. Os espetáculos agora são meteóricos, eles são, eu costumo chamar que são natimortos, né? Porque eles convidam você a fazer um espetáculo com data para estrear e data para acabar. Finalizar. Para acabar. É muito estranho. Eu fiz 3 espetáculos esse ano, 3. Eu nunca fiz 3 espetáculos no ano. O máximo que eu fazia é 1, 2, vai. Mas 3 num ano? Mas por que você acha que teve essa mudança? O perfil social? Porque a coisa não é que aconteceu assim, você foi dormir no domingo e segunda-feira acordou desse jeito. Não. É uma coisa que vem paulatinamente, gradativamente. Tudo começa, eu não sei dizer para você, não gosto de falar de coisas absolutas, falar assim, é isso, porque sim. não tenho essa capacidade. Não, sua visão, né? Sua opinião. Né? Mas eu acho que é porque você perdeu um pouco a noção de valor, não só financeiro, como de qualidade também, entendeu? Eu computo como uma das principais causas o próprio patrocínio. A própria maneira de você patrocinar um espetáculo, que o Estado patrocina um espetáculo. Vai cair numa questão política, mas é tipo o Rouanet, tipo essas coisas todas. Sim. Que elas são faca de 2 gumes, porque você tem um dinheiro. Por exemplo, quando eu comecei, você alugava um teatro, você ia falar com o dono do teatro, falava assim, eu quero alugar um teatro. Ele falava assim, o aluguel custa, exemplo, né? Custa 20 mil por mês. Eu só alugo por 3 meses, no mínimo 3 meses. Então você chegava lá com 60 mil, eu dava uma calção, alguma coisa, e ele tinha uma porcentagem da bilheteria. 20 mil por mês, mais 30 lugares, mais 50 lugares. Sim. Era assim que você trabalhava. E com a opção de você renovar esse contrato depois de 2 meses, 3 meses, a peça fosse bem, você renovava. Hoje em dia, por causa da lei, os donos de teatro, os proprietários, eles não alugam para você. Não adianta você chegar lá com dinheiro. Eles não te alugam. Você fala assim, eu quero alugar o teatro. Fala assim, você tem patrocínio? Porque eles pegam 30% do patrocínio. Entendi. E para eles não importa se a peça faz sucesso ou não faz sucesso. Ele já garantiu dele com o patrocínio, entendeu? Então, se você não tem esse patrocínio, você não consegue nem alugar. E ele aluga por... a lei, elas modificam, cada um tem sua característica. Mas assim, a obrigatoriedade é você ficar em cartaz 2 meses. 3 meses, essa obrigatoriedade. Mesmo que não dê certo, você tem que ficar em 2 meses. Sim. Então, o dono do teatro chega e fala... Eu alugo patrocínio 2 meses, tá, pum. É o prazo mínimo. Independente se vá público ou não, ele já está garantido aquilo. Sim. E ele já está falando com outra companhia para alugar por mais 2 meses, por outro patrocínio. Na sequência. Na sequência. Então, eu fiz um espetáculo com a direção do Jô Soares, com o Zé Wilker, que era a Cabro Quem é Silvia, lotava, o espetáculo lotava Nossa, fugiu o nome do teatro lá daquele hotel ali da Renascença. Renascença. Lotava o Renascença. Lotava. A gente teve que sair. A gente teve simplesmente que sair. Mas aí vocês conseguiram outro lugar, não? Na sequência? Não tinha. Vamos fazer o Rio de Janeiro, depois vamos fazer para outro estado e tal. Mas o que acontece é o seguinte, como você sai de um teatro lotando? Qual é a justificativa que dê? Super certo. Não, é porque ele já tinha, o cara do teatro já tinha alugado para outro espetáculo, que era Pontes de Madison, entendeu? Já estava tudo certo, já está alugado. Então, independente se eu for lotar, a bilheteria que eu daria para esse cara era inferior ao que ele já tinha alugado para Pontes de Madison. Sim. Entendeu? Por causa do patrocínio. Ou até já tinha recebido, de repente. Já tinha. Mas então, eles não arriscam, não tem mais risco, não tem mais nada. Ótimo, legal que não tenha risco, mas é por isso que eu falo que é faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que não tem risco, você não tem possibilidade de fazer nada. Sim. Hoje em dia, quando você fala, por que você perguntou, por que você acha que os espetáculos estão com data para acabar? Por causa disso. Entendeu? Eu sou obrigado a fazer 2 meses de espetáculo. É o que eu sou obrigado a fazer. Então eu vou num teatro, que nem eu estou no Teatro Vivo, Teatro Morumbi Shopping. Eu chego no Morumbi Shopping e alugo por 2 meses.
Se eu quiser renovar, já não dá mais, porque ele já alugou para outro. Entendeu? Já tem que pular para outro teatro. E aí, se você não consegue, aí eu vou para o Teatro Itália, entendeu? Ou seja, o público fica completamente desnorteado para saber em que lugar está tal coisa. Sim, fica perdido. Quando eu era mais jovem, era assim, vamos assistir Hair. O Hair está lá no Teatro Zácaro. Eu sabia que estava lá. Anos, né? Eu sabia que ficava lá, sabia que estava lá. Então eu não precisava ligar para falar. Eu via lá, chegava lá e via que estava, entendeu? Hoje não tem. Não dá nem para você esquematizar alguma coisa a respeito disso, porque você faz uma publicidade. Uma publicidade. Você tem que falar quando vai acabar. Entendeu? Porque senão o público fica perdido. E isso é contraproducente, porque a pessoa, imagina, o espectador que não está afim, não está imbuído de verificar essas coisas a fundo, ele simplesmente vai ou não vai. Quando ele vê que um espetáculo ficou um mês em cartaz, não é bom, não deve ser bom, sabe? Já julga, o raciocínio sempre é esse. Não. Se não ficou muito tempo, porque não é bom, outro, né? Já está num teatro de periferia, sabe? Fica uma má vontade de sair de casa para ir. Eu penso, quer dizer, isso tudo, veja bem, é minha visão. É bem questionável, tomara a Deus que eu esteja errado. Mas é o que eu penso, que eu acho que é assim, que funcionam as coisas, porque existe, e eu estou falando, inclusive até porque moro na periferia. Uma pessoa que mora na periferia, para ir para o centro da cidade, para ver alguma coisa, ela tem que ir com uma certeza, com alguma coisa. Vamos arriscar ver. Não vamos muito longe. Ontem teve a estreia de um espetáculo e as pessoas foram, não quero falar espetáculo, mas foram ver o espetáculo e chegou lá, não teve espetáculo. Porque aconteceu alguma coisa com o teatro, não sei. Isso era uma estreia, tudo bem. A estreia vai pessoas amigas, mais pessoal da classe. Então, a pessoa entende. Compreende. Mas o público que sai da sua casa, chega lá, não tem o espetáculo, ele fica, poxa, né? Perder o tempo dele, né? É complicado. Sim. Isso. Fora que você gasta de gasolina, fora gasta de estacionamento, fora que vai gastar de... A programação em si, né? Pessoa... Então é uma... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá mais ou menos assim, eu sinto. Entendeu? Você não consegue montar nada se não tiver patrocínio. E se você tem patrocínio, você consegue montar, sabe, assim, às pressas, corre fazer, corre montar, pum, acabou. E isso você acha que prejudica não só o público, prejudica também vocês, porque... Prejudica a gente, prejudica a qualidade do espetáculo. Exatamente. O público vê um espetáculo. Porque se você tem que fazer tão correndo, você não tem tempo nem praticamente de treinar, de fazer ensaios, tudo tal. É muito difícil. Não dá para você elaborar uma coisa mais legal, entendeu? Fica muito sempre nas coxas. E a partir do momento que você fez aquela produção, por exemplo, com aquele patrocínio... que você falou assim, que nem esse ano eu fiz 3 peças, porque assim, não tem como renovar esses patrocínios, você já tem que fazer outra peça? Não, mas para você conseguir um patrocínio é difícil. Renovar é muito mais difícil ainda, entendeu? É mais fácil você fazer eles dão preferência, o próprio patrocinador dá preferência para coisas inéditas, entendeu? Ele não quer, mas você já passou, isso aí já foi. O raciocínio dele também é assim, entendeu? É complicado, é bem difícil. A equação disso aí está um pouco difícil, por isso que tinha que parar mesmo, não parar de trabalhar, mas parar para pensar, para repensar o que vai fazer. São poucos os espetáculos que conseguem viver por si só. Sempre do exemplo do Antônio Fagundes, que, claro, ele tem um respaldo do nome dele, da carreira dele, da televisão, tudo, que ele pode conseguir. Ele não faz, ele faz só. Ele não pega patrocínio. Pelo menos até onde eu sei que ele não pega patrocínio. Ele simplesmente fala, vou montar isso aqui, vai, monta. Umas pessoas estão a fim de trabalhar com ele, as pessoas sempre querem porque sabem que dá feedback, público, né? Dá público, então vão, trabalham, e o público vai, gosta dele, e com toda justiça, enche uma casa que nem o teatro da PUC, né, o Tuca, e assim vai, mas ele... Dá para contar, só ele, porque eu saiba, só ele que consegue fazer isso, ninguém mais. Ninguém mais, eu acho que consegue. Mas ele é uma inspiração, talvez a gente parta para isso, né? Quer dizer, um dia a gente talvez consiga chegar nisso aí. É difícil, mas
é que tem valor. Porque é custoso, né? Você fazer uma produção é custoso. E Sim. aí, se você ainda não tem esse respaldo do próprio teatro Mas também, porque antigamente era como se fosse uma parceria, né? por isso que teatro, por isso que pipoca espaços, entendeu? Toda hora pipoca um espaço. Espaço não sei de onde, que nem pode falar que é teatro. Aham. É o espaço não sei daqui, por causa disso. Porque as companhias, os atores, principalmente os jovens, eles não têm essa condição de pegar um local, um teatro. Entendeu? Aham. Então, arruma um armazém, inventa alguma coisa, espaço X. Lá você consegue montar seu espetáculo. Mas o público também fala, naquele espaço, sabe? Sempre torce Já o nariz. julga pelo local. Fica tudo isso que eu estou falando, é muito estranho. É meio pessimista, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que partir desse pessimismo para você virar a roda, porque senão não vai conseguir, não. Entendi. E no caso, assim, você está falando desses espaços, então por isso também que tem tantos teatros que é teatro, aí eu tenho o patrocínio, né? Tal banco, teatro, tal não sei o quê. E aí, dentro desse teatro, só vai as peças que esse patrocínio patrocina, aceita, né? Sim. Assim, bom, aí já... É outra coisa. Aí é outro problema. Eu não vou falar nome de empresas, mas é assim, é complicado, porque você tem... Esses patrocínios em geral são dados, o Estado dá para a empresa, abdicando do imposto que a empresa iria pagar. Entendeu? Horas. Entendi. Horas. A empresa X paga 10 bilhões de impostos, entendeu? Então, ela, em vez de me dar esses 10 bilhões de impostos para mim, para eu montar alguma coisa, ela monta coisas. Ela monta não só teatro, ela faz exposição de carro antigo. E aí ela mesma, tem uma empresa dela mesmo que faz para ela. Entendi. Você percebe como é que é? Então, faz um caminho contrário. Então, em vez de ajudar a cultura, está ajudando ela mesma. Sim. Porque ela cobra X, que não é nem o verdadeiro, pela empresa que ela tem, que ela faz. Entendeu? E deduz do imposto. Então, ela ganha duas vezes, né? Vamos dizer assim, né? Então, essas fundações que você vê aí, fundação... Sim. Por que eles fazem? De repente eles ficaram interessados em fazer um teatro, fazer do nada. Fazer uma coisa de cultura. De repente. Não, porque são muito culturais. Eles têm muito interesse na Aí, cultura. além de eles ganharem, né? Assim, que o imposto eles iam vezes. ter que pagar da mesma forma. Então, eles estão colocando lá no teatro, tá revertendo o imposto, que seria pra cultura. Faz o marketing deles. Aí, eles ganham mega marketing, né? Porque o nome do teatro é X, é tudo que fala daquilo lá, é a marca. Fora que fica assim como um benemérito, né? Nossa, estão faz trabalhando bem, pela cultura. Né? Pra sociedade, né? E fora isso também ainda tem esse outro lado que eu desconheci. Bingo. Então, né? Dinheiro faz dinheiro, né? Bingo, entendeu? Então, não é o que eu estou falando para você, fica muito difícil. Por isso que tinha que ser realmente reestudada essa maneira de como esses patrocínios tinham que chegar até a gente, entendeu? Fora que você... E também entendo as empresas, é muito mais fácil você dar dinheiro, patrocinar vou falar Fagundes, mas o Fagundes nem pega, mas fica mais fácil patrocinar o Fagundes, que dá mais retorno do que patrocinar o Norival Riso. Concorda? Se eu fosse com uma empresa, eu falo, não, se tal, se Fagundes e eu. A empresa fala, não, vou patrocinar o Fagundes. O retorno é maior, entendeu? Pela visibilidade que ele tem, né? Assim, né? O retorno é maior. Então, quer dizer, se as pessoas estão começando, estão tentando fazer, fica sempre difícil, mais difícil, entendeu? Então você acha que hoje é mais difícil do que quando você começou, por exemplo? Sim. E quando eu comecei, para você ter uma ideia, eu sempre falo isso, quando eu comecei, o Cláudio Correia Castro já era um ator conhecido, não sei se você conheceu ele, mas era um ator conhecido já, um ator já veterano, tinha feito premiadíssimo, fez filmes, TV, muitas peças de teatro e tal. Ele era conhecidíssimo. E ele chegou e ele falou para mim assim, olha, eu sinceramente, se eu fosse começar agora, como você está começando, falou para mim, se eu fosse começar agora, eu não começaria. Porque agora está muito difícil. Isso que na Isso época 1970, que você começou, né? Em 1970. Agora, gente, tem mais, já viu quantas escolas tem de teatro? Nossa. Se você contar que, vamos contar 10 escolas, não tem mais, mas vamos contar 10, que cada uma delas formem 20 atores, no fim do ano são 200 atores
no mercado. Uhum. Mas... Isso você está dizendo a nível profissional, né? Não, sou formado. Sim, Formado. Fora os que já tem, então já tem lá os atores. Não, assim, mas nível profissional que eu falo, a nível universitário, você está querendo dizer, assim, né? Porque escolas N de teatro... Não, eu tô resumindo, tô juntando tudo, Mas eu digo assim, o que eu quero dizer, se você contar quantas novelas tem, quantos filmes são produzidos, quantos espetáculos são feitos, tal, quantas pessoas demandam cada espetáculo desse, cada evento desse, uma novela, um filme, uma peça de teatro, se você contar, é muito poucos atores que você consome. Sim. Nessas produções, entendeu? Uhum. E a cada ano são 200 que jogam no mercado. E além disso ainda então, tem, assim, além disso sempre está crescendo, o mercado o mercado não cresce e o mercado continua fechado para aquelas mesmas panelinhas de sempre. Porque né? é o que dá o retorno, entendeu? É o que dá o retorno. Então é complicado, é bem difícil mesmo, é bem difícil. Aí às vezes aparece essa análise que a gente está fazendo aqui, bem superficial, né? É uma análise clara, no sentido de que é assim que funciona, entendeu? Claro, tem os seus meandros, tem não sei o quê, dos 200 fica 20. Sim. É como na EAD, a EAD entram 40, se formam 20, 10 vão para o mercado. Uhum. EAD, pessoal, só para falar que é a Escola de Artes Dramáticas, tá? Não é estudo à distância. É a Escola de Arte Dramática da USP, na USP, ECA USP. Então, se você contar isso, por exemplo, só para você ter uma ideia, na ECA também tinha agora não sei como é que está dividido, na minha época tinha a Escola de Arte Dramática que eu fazia e tinha a ECA que também formava atores. Pela ECA, nível universitário. O meu é nível técnico. Sim. Na época era nível universitário. Eu não sei como é que está essa divisão agora, nem estou a par. Mas na minha época era assim, nível universitário, a ECA, e nível técnico, a EAD. Eu era do nível técnico, me formei em nível técnico. Na universidade da USP, da ECA, da Escola de Comunicação e Arte, se formou 2 atores. Tinham 2 formados. Que era Mirtz Mesquita e o Rubem de Brito. Só tinham 2, eu não sei depois. Isso é 1978, entenda bem o que eu estou dizendo. Então, como era muito exigido, só se conseguisse formar 2. Então, a questão era da exigência, não é? Assim, porque também, assim, eu vejo, assim, que na época que você começou, ainda essa área de atuação era meio, assim, vai ser ator, não vai dar... Né, muito certo na vida. Não era uma profissão. Oi? Não estava muito errado. Não era uma... Assim, até de repente, né? Vou falar na época dos anos 70 que você entrou, mas vamos dizer, nos 60, acho que ainda até mal visto, de repente, né? Sim, sim. Determinadas não tinha sociedades. Não existia né? profissão. A profissão não existia. Tanto que a gente ouvia dizer que as mulheres tinham, na carteira de trabalho, da prostituta. Então... Isso não sei se é verdade, mas falavam que era assim. Já vi também relatos sobre isso. Não tinha profissão, não era profissão. Aí depois, na minha época já tinha o DRT e tal, já tinha as leis trabalhistas que até hoje é meio difícil de conseguir, mas agora também já parou, não tem mais exigência de DRT. Então, voltou isso a que não eu ia ter falar, mais... né? Porque agora, né, isso que a gente tá falando, além de tudo isso que a gente já falou, né? Que a quantidade de atores por ano que são formados são maior, o mercado não cresce, e ainda tem a questão das pessoas que começam a atuar sem ser atores, né? Pois é. Não, mas aí... É isso que a gente concorda com cachorro, com criança, bebezinho, tudo isso. E perde, né? Não é que só concordo, perde. Não tem jeito, não tem muito... Essa parte não dá para você... Não dá para você dizer como é que não é. Tem filmes aí, eu faço alguns filmes, e aí de repente precisam de um cara que é carroceiro, mendigo, que recolhe papelão na rua e tal. Eu trabalhei já em filmes assim, que a pessoa não pega o ator, pega o carroceiro para fazer, entendeu? Pega o carroceiro. E outra, chega pro carroceiro, dá R$100, o cara fica... Nossa senhora, ainda vou aparecer no filme? Você é famoso ainda? Paga. Aí você fica olhando e fala, meu Deus do céu, que é isso, né? O que eu estou fazendo aqui? E não tem, se você não fizer, faz outro. Sim. Você percebe? E é por isso que tem...
gosto de falar muito porque começa a dar polêmica, mas assim, preparador de atores, o coaching, né? De filme principalmente, que pegam pessoas que não são atores para preparar para fazer aquele papel, entendeu? Aí faz... E o preparador deve ganhar até mais aí do que eu. faz um psicodrama com a criança, sei lá, quem já vi também, dá uns tapas, a criança chora, filma agora, loucura. Ô, louco. Loucura. E aí você vê essas coisas e fala, meu Deus, e a profissão está onde, né? Porque ser ator, a interpretação já é isso. Você não tem que viver nada, entendeu? Você não tem que ser carroceiro. Você tem que interpretar um carroceiro. Você tem que fazer de conta. É brincar de casinha. Você faz de conta que é aquilo. É essa a arte. A arte é isso. Sim. É você distanciar a sua vida daquela personagem. Se for para vivenciar, não é artista, é psicodrama, é outra coisa. É psicologia, é psiquiatria, psicologia, qualquer coisa assim. Entendeu? E se for para colocar a pessoa que nem o carroceiro que é carroceiro, então é documentário, não é? Não, mas aí, esse é o problema. Eu costumo dizer assim, se você vai pegar fazer um filme onde mata um cara, você vai matar o cara. Ou se é um suicida, ele se suicida. Tem lógica. Tem nenhuma lógica, né? Agora tudo está muito confuso, entendeu? Tudo está muito confuso. E ainda mais assim, filme, todas essas produções aí, né? Porque... Que precisa de visibilidade, né? Então agora estão usando muito influencers, né? E principalmente... A gente está concorrendo com cachorro, com criança e com influencer também. Os influencers também, né? E realmente chama público, né? Não tem jeito. Tem jeito, né? Então... Tem muito jeito. É complicado, né, Norival? Mas vamos lá. Então, aí vamos conversar um pouco sobre a TV Cultura, né? Você ficou 10 anos na TV Cultura? 10 anos. Não contei direito, mas se não foi, isso foi um pouco mais, um pouco menos, por aí. 81 até 91, até 94, mais 10 anos. Mais 10 anos, né? Aí você começou lá com a revistinha? Eu comecei com revistinha. Que você apresentava, né? Eu apresentava. Eu, a Luciana Adami, Ney Piacentini, era apresentador. E era muito louco, porque era ao vivo, né? Tinha texto pra caralho. E você não podia ler. Eu falei, mas aí precisa ser mágico, porque como é que eu vou lembrar tudo isso aqui de um dia pro outro, assim, não é? Porque não é uma peça que você vai atuar todo dia que ela mesma fala, né? Cada dia era e você tinha que decorar? Decorar tudo. E aí deram um ponto eletrônico. Aí aquilo foi loucura. Aquilo foi... Não, aí não deu certo. Não deu certo. Não. É melhor aí sem. Aí tem que pôr uma dalhazinha e pôr os tópicos, né? Do que você ia falar. Pra você ir lembrando. Porque você falava o tópico e aí você inventava, improvisava e tal, e fazia. Mas foi uma escola, foi muito bom. Foi muito legal. Aí depois foi o Rá-Tim-Bum já? Não, depois foi o X-Tudo. Ah, foi o X-Tudo, foi antes. X-Tudo, foi antes do Rá-Tim-Bum. X-Tudo, fiz muito tempo X-Tudo, nossa, X-Tudo foi mais do que a revistinha, foi mais do que o Rá-Tim-Bum, foi muito tempo de X-Tudo. Eu e Márcio Ribeiro, o primeiro X-Tudo era com o Gerson de Abreu, que faleceu. Sim, faleceu, eu lembro. Que era um ator fantástico, o Gerson era muito bom. E depois veio eu e o Márcio Ribeiro, que também faleceu. Eu estou até com medo, inclusive. Ai, meu Deus! Não, mas a gente ficou também um tempão e fazia muita matéria. E eu conheci a América Latina quase toda às custas do X-Tudo, porque a gente ia fazer matéria no Chile, na Argentina, na Colômbia. Tipo repórter, reportagem. Na Disney, reportagem. Essa reportagem muito legal a gente fez. Sim. Né? Fiz uma reportagem maravilhosa, eu gostei, adorava fazer. É muito bom. Não, a cultura, né, assim, bom... Tem nem o que falar, né? Eu sou uma criança dos anos 80, né? Então, vivi tudo isso, assisti tudo isso. E eu aprendi uma coisa na cultura que eu até hoje falo para as pessoas que fazem teatro, inclusive, que é assim, uma vez a gente estava numa reunião, antes de começar o programa, você fazia uma reunião para ver o que você vai falar no dia seguinte, não sei o que, tal coisa, falar aquilo, falar... E a reunião tem psicólogo, de criança, como é que fala? Pediatra, psicopedagogo. Psicopedagogo, professores, enfim, tinha uma porção de gente lá nessa reunião e os atores que faziam, e fazendo a leitura do roteiro do dia seguinte e tal.
E uma vez, eu não lembro exatamente qual era a palavra, mas vamos supor que fosse uma palavra difícil que não é um vocabulário comum. Eu não lembro agora, mas vamos supor que fosse paralelepípedo, não é isso, mas... Sim. Uhum. Aí eu falei assim, olha, mas a gente pode mudar aqui essa palavra que as crianças nem vão saber o que é isso. Eu falei. A professora se voltou e falou, não, a palavra vai ficar. Essa palavra vai ficar justamente porque as crianças não sabem o que é. A TV Cultura não está aqui para dar o que eles querem. Está aqui para dar o que eles precisam. Para dar o que eles querem, tem as outras TVs. Eu fiquei olhando, como assim tem as outras TVs? É que as outras TVs, quando vão fazer um programa ou quando vão dar um programa para você, elas fazem pesquisa para ver o que você quer. Elas querem já direto atingir você, elas não querem ficar procurando te ensinar alguma coisa, te falar alguma coisa. Quer ter trabalho, quer ter Ibope. Quer ter Ibope. A TV Cultura não tinha Ibope, não brincava com Ibope. Então ela podia se dar o luxo de apresentar para você aquilo que você não sabe. Entendeu? Eu não estou aqui para te dar o que você sabe, estou aqui para te dar o que você não sabe. Entendeu? Eu aprendi isso com a TV Cultura, é a mesma coisa no teatro. Eu vejo muitos jovens aí, quando vai montar um texto, ou está fazendo uma leitura de texto, falar, não, vamos pôr na boca mais fácil para a pessoa entender. Eu falo, não, aí já perdeu a graça, porque a função do teatro é justamente essa. Sim. Né? Que o teatro não lida com o Ibope, não tem esse problema. Então tem que falar que a pessoa na plateia fala, nossa... Caramba. Pode até não entender a palavra, mas o contexto todo ela vai entender, vai saber, aprender alguma coisa. E aprender, as pessoas falam, mas é didático, não é uma coisa que você vai lá se divertir. Não é questão de ser didático. Você, para viver, quando você nasce, você tem que aprender. Fala papai, mamãe, aprender a sua língua e vai aprendendo as coisas, e você morre aprendendo. Sim. Entendeu? E isso é muito legal. Eu acho que o grande barato da vida é você aprender, você conseguir o maior número de informações a respeito de absolutamente tudo e você poder falar e você poder abrir os teus horizontes. Eu acho fantástico, eu acho uma coisa legal. E eu acho que uma das funções do teatro é justamente essa. E foi o que a cultura, essa professora, quando levantou isso, eu comecei a entender tudo, né? Foi o que a professora te ensinou naquele dia. Foi aquele dia. Naquele dia eu aprendi, né? É assim que é. O programa está para esse serviço dele, nada mais. Claro, tem o entretenimento, você põe junto, mas ele tem um outro gancho que é o mais legal. Que é o de conhecimento, e assim, é interessante, assim, lógico, quando a gente é criança, a gente não tem essa percepção. Depois que a gente fica adulto, que a gente vê... né, a gente tem uma percepção diferente, né? Que a cultura realmente, que nem você está falando até dessa palavra, eram produções muito bem, a gente percebe que era muito bem elaborada, sempre com um contexto pedagógico, vamos dizer assim, né? Didático, para ensinar, mas não fazia a criança se sentir boba. Realmente por causa disso, né? Porque acho que eles não limitavam a criança, tipo assim, criança só vai entender isso, só quer essa corzinha, só quer esse bonequinho, não. Até o que nem o X-Tudo. O X-Tudo era muito diferenciado na época, assim, o jeito da abordagem mesmo, dos textos, eram... Tinha culinária e tudo. Pois é, tinha culinária, assim, era um programa assim, tipo, a criança tem potencial de cozinhar, a criança tem potencial de falar palavras difíceis, né? E até o estilo, né? Que era uma coisa moderna, né? Até a abertura era meio coisa de videogame. Então, assim, dá para ver, assim, eles não podem fazer pesquisas de mercado, vamos dizer assim, por conta de Ibope, mas era uma coisa muito bem pesquisada, elaborada, para atingir aquele público naquela época, né? Porque se você diferenciada, era a tal da diferença que você tinha de programas infantis da época, né? Sim. Você pegava os programas infantis, você já sabe como é que era. Era só, entendeu? né? Eu vivi, lógico, gostava também, mas era só isso, música para né? vender disco, para fazer show, e o Caramba Quadra era assim, mas a gente foi em primeiro lugar em vários países da Europa, entendeu? Primeiro super lugar de premiados, programa, né? Os programas da premiadíssimo, cultura, né? Sim, e persistem até hoje, vários, né? E não tem igual, né? E, infelizmente... O Rá-Tim-Bum mesmo foi muito premiado. Sim. Castelo, foi bastante, enfim. Maravilhoso, era muito bom. E como que foi você trabalhar com o Márcio Ribeiro, que era também espetacular, né? Pois é. Eu fui muito amigo do Márcio Ribeiro, a gente no final acabou se desentendendo por bobeira, que nem foi uma questão
de trabalhar junto. Foi um problema trabalhista que ele teve com uma empresa e que eu também trabalhava nessa empresa, mas na ocasião eles se desentenderam, ele e o dono da empresa, e aí os dois que eram meus amigos, tanto ele como o cara da empresa, me chamaram para fazer testemunha, um contra o outro. Os dois chamaram. E eu neguei dos dois, entendeu? Eu falei, não posso falar contra o cara, não posso falar contra você. Não pode se comprometer nem com um nem com o outro, simplesmente né? não vou testemunhar nada, que estava já em juízo o negócio. Não vou dizer. Ele ficou magoado, ficou chateado e ficou um tempo sem falar comigo. Depois voltou a falar e tal, na boa. Mas o Márcio era um... Ele dá risada porque ele era, ao mesmo tempo que ele era muito legal, ele era muito sacana, entendeu? Sacaneava pra caramba. Por exemplo, assim, a gente tinha matérias... vamos fazer... Tanto eu quanto ele fazia matéria, mas nunca juntos. Uma matéria era minha, uma matéria era dele. Uma matéria minha, uma matéria dele. Sim. E ele chegava lá na empresa, na TV Cultura, os caras falavam, você vai fazer tal matéria. E ele falou, o que eu não vou fazer da outra matéria? Aí no Norival tem vai para o Rio de Janeiro fazer submarino. Lá na aeronáutica, tem um submarino, ele vai fazer matéria no submarino. Aí ele falava assim, não pode, ele tem claustrofobia. Ele tem claustrofobia. Aí a pessoa fala, ele tem claustrofobia? Então põe o Márcio, inverte. Quando eu ficava sabendo, eu falei, pô, mas você sacaneou, caraca. Você é um filho da mãe, vamos por outra coisa. Mas na boa. Infelizmente, ele assim como o Gerson de Abreu, os dois morreram muito mais por descuido, eu acho, do que praticamente... Claro, eles tinham problemas de saúde por causa da obesidade e tal. Mas eles não faziam questão de manter cuidar, né? de se cuidar, entendeu? Por exemplo, quantas vezes eu fui numa pizzaria, ele, o Xaxá, o Cérvulo e tal, chegar na pizzaria, falava assim, traz uma pizza, meia litro, meio mussarela, qualquer coisa assim, né? Traz uma pizza. Aí ele falou, traz uma para mim também. E ele comia, não é que ele fazia, ele comia. 3 chopp, punha 3 tomadas de uma vez. Sabe, essas coisas acabam. E não adiantava falar, porque eles ficavam bravos, né? Os dois. Então, quer dizer, bobeira. Aquele pensamento assim, que vai ser eterno, é engraçado, né? que é engraçado. Assim, No momento é engraçado, entendeu? Naquele momento é engraçado, mas não é, a gente fica falando, não adianta. É um conselho até que eu dou para as pessoas que fazem isso. Tem muita gente que faz isso por brincadeira, mas o corpo cobra, né? Sim, o corpo chega uma hora que cobra. Né? Chega uma hora que cobra, não adianta você fazer... E morreram muito cedo, né? Muito jovens, cheio de vida para dar, menos de 40 anos, quer dizer, uma perda absurda, boba, besta. Infelizmente, né? Mas eu gostava muito dos dois atores, eram muito bacanas, né? Aí depois você fez o Rá-Tim-Bum, então, né? Depois do X-Tudo. Aí eu fiz a Esfinge, a né? Esfinge, né? A Esfinge do Rá-Tim-Bum, que é muito engraçado, porque a Esfinge, eu chegava, só tinha, a TV Cultura tinha só um croma, que era utilizado no jornal de dia, entendeu? Então a gente só podia gravar à noite, de madrugada. E eu gravava a Esfinge eu gravei, todos os programas eu gravei de madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Eu gravava. E eu tinha que chegar lá, tipo, 10 horas da noite para fazer a maquiagem, para meia-noite começar. Era 2, 3 horas de maquiagem, porque eram umas pedrinhas que colavam, não sei o quê, no corpo, um maiozinho de látex e da cor da... Enfim, era um inferno. Caramba. Aí você conseguiu gravar quantos, assim, por noite? 3, 4... Eram poucos, não conseguia, né? porque é muito difícil, era muito difícil ajeitar a câmera do croma. O croma na época era uma novidade. Novidade, né? Então hoje hoje você entra, mas naquela época você tinha que ajeitar, como é que fala, simetria e tal, não sei o quê, enfim. Enquadrar, era muito difícil. Né? E eu gravei de madrugada, e mais madrugadas de frio. Então, um estúdio, aquele frio danado, eu com uma roupinha de látex, era terrível. Nossa. Eu sofri muito para gravar aquele negócio, sofri mesmo. Valorizem, gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até é difícil explicar, que eu estava maquiado, né, isso foi em 1987, 86, 87, por aí, ou seja, já vão lá 30 anos, 35 anos, 35 anos, né? 22,
mais 13. 35 anos. 35 anos. E as pessoas me reconhecem na rua, assim, ou num lugar, numa festa, me reconhecem pela esfinge. E não é um reconhecimento facial, não é porque eu estava maquiado, era muito mais jovem e tal. Não, é pela voz, é estranho. Você tá, voz, né? conhece. Você trabalhou em TV? Você esfinge. Tanto trabalho, né? Eu falei, putz, é engraçado. E é um personagem que me marcou mesmo, assim. Que eu sou mais reconhecido, de tudo que eu já fiz, eu sou mais reconhecido como esfinge do que qualquer outra coisa. É impressionante, como X-Tudo, tudo. Nada, é só esfinge. E no X-Tudo você tinha muito mais tempo, né? E era eu mesmo, era você maquiado. mesmo, né? E eu já fiz uma porção de séries aí, séries com visibilidades, né? Tal, 9mm, uma opção de coisa. Não, é esfinge. É impressionante. Que realmente marcou. Porque era um quadro bacana, assim, né? Que era interativo, né? Porque você brincava com a criança, né? Então você fazia a pergunta. E é uma criança de 3 a 6 anos, né? Sim. Não é nem mais que isso, porque aquelas perguntas... Era bem bobinha, assim, né? Assim, qual bailarina está de ponta cabeça? Horas. Né? Eram as perguntas mais bobas, mais tolas que existiam. Qual é o maior, qual é o menor? O que é mais claro, qual é o mais escuro? Qual é o verde, qual é o vermelho? Aquelas coisas básicas. Mas é o que ficou. Mas encantava pela caracterização diferenciada mesmo, né? Assim, né? Era bem bacana. Muito legal. E aí, depois, quando acabou o Rá-Tim-Bum, aí você ainda fez alguma coisa na cultura? Fiz algumas coisas, teledramaturgia, algumas coisas assim, mas nada que... Chegou a fazer telecurso também? Não, telecurso eu nunca fiz. Telecurso fiz, desculpa, tô louco. Fiz sim, eu fiz, mas não é TV Cultura, era TV, TV né? Educativa, TV... Que passa na TV Cultura. Passa na Cultura. Mas não era da TV Cultura, por isso que eu fiquei... dúvida. Não, eu fiz telecurso, fiz a aula de Biologia. Eu, Caio Blatt, fizemos um tempinho. Que também era um projeto inovador também, é muito bacana. Porque hoje tem esses EADs da vida, né? Sim. Que é ensino à distância. Mas não é EAD que eu fiz. Não é EAD que você fez. Mas na época, né, assim, chegou a lugares que realmente, nos interiores aí do Brasil, né? Que não tinha acesso, então... O telecurso, tanto que eu renovei 3 vezes o contrato do telecurso. Não pelo valor que eu merecia. Sim, né? Nunca é, né? Nossa, é ridículo, mas vamos entrar nisso. Só vou falar... Deixa a parte artística. Que tá pagando pela sua imagem ali para ter o direito, né? Você tem uma ideia, o Rá-Tim-Bum, Esfinge, o X-Tudo passa até hoje na TV Rá-Tim-Bum. Você recebe, não? Não. Não recebe nada? Não, porque o contrato não tinha isso. Contrato... Bom, enfim. Tem uns processos correndo, mas... Que sabe Deus, né? Talvez meus netos recebam. Mas você falando isso, agora tô recordando, na época da pandemia, antes da gente ter o podcast, a gente começou lá no Instagram, na época da pandemia, com lives, né? Depois acabou a pandemia. Quer dizer, será que acabou a pandemia, gente? Tá meio complicado isso, né? Voltou agora, parece. Tá meio complicado. Mas, assim, aí nós fizemos lives e eu acho que foi a primeira live que eu fiz foi com a Cíntia Raquel, que era do Rá-Tim-Bum, né? Sim. Do Castelo, né? E ela comentou isso, que eu perguntei se ela recebia. Ela falou que não, porque ela tinha fechado o contrato só da produção lá e que... Não, mas na época, como eu estava começando também a fazer, né? Eu me formei em 78, era 80, 81, 82. Eu fui chamado lá e tal, eu achava legal, que nem que ele falava, vamos né? legal, vamos fazer não sei o que, precisa fazer. E você faz umas coisas que depois você fala, eu nunca ter assinado isso. Mas se eu também não assino, também não fazia. Não fazia. Também, assim, outra... até falta de conhecimento na época também, né? Mas se você não faz, tem outro que faz, e vem outro que faz. É sempre assim, nossa, é triste, mas é verdade. Realidade da profissão, né? E as pessoas veem, assim, ator e acham que todo mundo é rico, né? Né? Você vai no teatro, nossa, ator aí, nossa, ricaço. Tá dá pra contar no... Ilha de Caras toda semana. Vou te contar, dá pra contar os dedos da mão, de uma mão só, quem é rico. E é muito difícil, É aquilo que nós falamos agora há pouco.
Se você vê a quantidade de atores... É como jogador de futebol. Se você vê a quantidade Sim. de jogador de futebol, tem um Neymar, né? É. Tem um outro ali que ganha uma fortuna, mas a grande maioria vive difícil, vive uma E acaba nem dificuldade. indo Fazendo em outra frente, coisa. né? Fazendo outra coisa, Fazendo ou outra virando coisa. técnico. Os que conseguem viver, né, do esporte, né? Como acaba indo em outras profissões dentro do esporte. Ou senão, desiste mesmo, né? Quantas, né, pessoas a gente vê. É a mesma coisa. Você vê é que as pessoas sempre se embasam, evidentemente, naquelas pessoas que dão certo, né? Claro, né? Todo pai quer que o filho seja jogador de futebol. Sim, Já reparou? Vai pôr na escolinha, pôr não sei o quê. Eles acham que vai ser um novo Neymar. sim. Né? Eles acham. Mas a perspectiva e a possibilidade de que ele seja mais um que jogue no Zezé das Couve lá do que qualquer outra coisa. Sim, com certeza. É muito difícil. Em todos os sentidos, né? Falar em futebol, você torce pra Portuguesa? Esse assunto você não devia ter tocado. Por quê? Na verdade, eu costumo dizer que eu sou a única pessoa que torce mesmo, né? Porque torcer para português precisa torcer. Não é qualquer pessoa que torce. Eu torço para português, torço mesmo. Perdão. Mas Eu torço pra vem de Portuguesa. família, seu pai já Não, torcia pra uma história, Portuguesa. é uma história tão complicada. Meu pai era torcedor do Palmeiras, minha família, meu pai todo torcedor do Palmeiras, a família da minha mãe torcia todo para São Paulo. Eu sou o único que torço para Portuguesa porque meu pai inventou que torcia para Portuguesa e eu acreditei. Seu pai era ator também? Não, ele não era ator, mas a minha mãe, como era filha de português, quando ele começou a namorar, ele achou que que eles torciam para Portuguesa e foi na casa dele, foi na Falou. casa e falou lá para os meus tios que ele torcia para Portuguesa. Ai, Os tios meu começaram Deus. a tirar sarro e ele nunca desmentiu, entendeu? E eu acabei torcendo para Portuguesa por causa disso. Aí quando ele morreu, ele me confessou que não torcia para Portuguesa. Você a vida inteira acreditou que ele torcia. E agora eu torço para Portuguesa, não tem jeito mais. E a Portuguesa nem está mais... Agora entrou na Série A do Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro não está nem na Série D. Imagine você. Eu tenho um casal de amigos que eles são torcedores mesmo da Portuguesa. Mas torcedor da Portuguesa tem que torcer mesmo, é isso que eu estou falando para você. André e Karina, um beijo pra vocês. Inclusive, eles têm um filhinho que chama Murilinho da Lusa. Ele tem o Instagram Murilinho da Lusa, que eles são torcedores mesmo da Portuguesa. Faz questão que o filho seja, né, coitadinho. Não faz isso com a criança. Deixa a criança escolher. Ai. Mas vamos lá. Opa, desculpa. E aí, depois da cultura, você foi para alguma emissora específica ou você começou a trabalhar? Não. Esse trabalho que eu fiz em novelas, que eu fiz em outras emissoras, é sempre contratado pelo trabalho. Nunca fui contratado de nenhuma emissora. Minto, eu fui contratado uma vez da Globo, 2 vezes fui contratado da Globo. Uma como autor, que eu era coautor do Sai de Baixo. Eu era coautor porque eu estava na equipe do Flávio de Souza. Eu, Flávio de Souza, a Mira. Então, tinha uma porção de gente, tinha umas 4, 5 pessoas que faziam a redação, né? A equipe de redação do Sai de Baixo. Eu fiquei uns 2, 3 meses trabalhando lá. Nossa, que loucura que foi o Sai de Baixo. Então, eu saí do Sai de Baixo para fazer telecurso. Fui contratado pela TV Educativa. E aí eu saí porque financeiramente era melhor e era o que eu queria fazer. Eu queria ser ator, não queria ser redator. Sim. Entendeu? Eu estava lá quebrando um galho. Então, fui para a TV Educativa. E depois voltei para a Globo, contratado para uma novela, mas contratado para aquela obra, entendeu? Para novela. E assim foi. Todas as vezes que eu fiz Globo, fui contratado para novela. Agora, eles nem contratam, era carteira de trabalho, agora eles não contratam nem carteira de trabalho. É só contrato... CNPJ. Tudo, CNPJ, né? Tudo agora é CNPJ. assim, né? E a TV Record, mesma coisa, CNPJ, TV Bandeirantes, CNPJ, o SBT também, CNPJ. É tudo CNPJ, é difícil. Agora, eles estão mandando embora os caras que são contratados, Sim. não vão contratar difícil. Agora mudou tudo. Enfim, é assim que é. É a máquina da TV, né? Mas é o que dá visibilidade, né, Norival? Infelizmente, né? Dava, né? Agora eu estou achando que já não é a mesma coisa. Eu acho que com a internet, o que está dando mais visibilidade é a internet. E o público de internet, embora eles tenham contratado o pessoal, os
as pessoas que trabalham com internet, que têm Influencers, seguidores, que não sei YouTubers, o quê, YouTubers, eles tenham contratado essas pessoas achando que vão pegar esse nicho. Esse público, né? O público de internet não é o público de TV. Não vê TV. E se você vê as pessoas que estão assistindo TV, se você fizer uma análise rapidinha assim, você vai perceber que a juventude não vê mais TV. Pouca gente vê TV. Pouca gente que eu digo assim, em relação ao que via. Sim, entendeu? não, porque antes... eu falo até pelos meus filhos. Né? Meus filhos. Eu tenho um filho de 25 anos e uma filha de 22. Eles não veem TV. Eles não assistem TV. Simplesmente assim, não assistem. Eles vê série no celular, vê série não sei o quê, vê YouTube. Não vê. E os amigos, mesma coisa. Então, as novelas, você vê pela audiência de novela. Né? Teve época que a novela deu 90 Sim, pontos. De Bop, Eu não passo de 30. Teve novelas... Entendeu? Porque na época, não, assim, as pessoas não tinham escolha, né? O que tinha para assistir era a TV, né? Eu acho, então, né? eu particularmente acho que não é a mesma coisa mesmo, entendeu? Mas embora as pessoas ainda queiram manter, as pessoas da TV, queiram manter que é uma coisa, não sei se é isso. Toda a mídia ainda trabalha ainda esse status, né? De nunca vai deixar TV, né? Nunca vai deixar de ter esse trabalho, nunca vai deixar de existir a TV, nunca vai deixar, porque as próprias empresas que patrocinam isso necessitam desse veículo também, como é o rádio, né? O rádio o rádio acabou. Não acabou, você vê. Não. O rádio o tempo todo, cada vez tem mais emissoras, cada vez mais gente trabalhando no rádio. Não, quem gosta de rádio... E porque também fala, tem propaganda, é o marketing, é o comercial. Tudo bem que eles estão se adaptando, né? A maioria dos programas de rádio também agora são veiculados no YouTube, né? Tem o vídeo, né? Então, justamente para pegar esse público do YouTube. Mas não vai deixar. Mas não vai deixar de ser não rádio. Vai deixar. Inclusive, você já fez rádio, né? Sim, já. A TV é a mesma coisa. A TV não vai deixar de ser TV, até porque os patrocinadores precisam disso e pagam, entendeu? Vai sempre veicular. Agora, não vai ser aquele boom que já foi. Já é outra coisa. Não, Como é a internet agora. A internet é um boom, né? Que está acontecendo. Você vê lá, umas pessoas têm... eu fiz um filme com... Eu nem sabia, aquele Tiro Lipa, filho do Tiro. Sim. É boa gente pra caramba, cara, legal. E aí tava lá conversando com ele. Ele tem 29 milhões de seguidores. Você sabe o que significa 29 milhões de seguidores? É muita gente. É uma Argentina seguindo o cara. A Argentina tem 29 milhões de habitantes. Segue mesmo, né? Assim, segue mesmo. São 29 milhões de pessoas seguindo a pessoa. Quer dizer, se ele falar assim, eu vou tomar uma cerveja tal, entendeu? Aquilo atinge 29 milhões. Você acha que a cerveja tal não vai dar um patrocínio para ele? Claro. Vai, entendeu? Claro, porque é isso que o momento é esse. É disso aí. É isso que está vigorando. Então, você vê youtubers, eu já vi, que a Globo foi atrás e ele não quero. Não precisa disso, né? Não vou para a Globo, não vou para a Globo. Ser empregado da Globo, não vou ser empregado. E aí você esnoba mesmo. Você fala, mas como é que o cara esnobou? E a Globo ofereceu uma fortuna. Porque o cara está ganhando muito mais que isso. Com certeza, não, tem gente... Então já foi, já era. Eu acho que já era. E as pessoas que eu vejo que são youtubers, que vão para a TV, não é o veículo delas. Entendeu? Você sente que elas estão ali tentando, mas se adaptar, né? Assim, né? Mas não é a mesma coisa. Às vezes, é que nem fala, cada macaco no seu galho, né? Tem pessoas que se adaptam bem em várias mídias, tipos de mídia, né? Mas às vezes até é prejudicial. De repente, essa pessoa aí que recusou tem noção. Não, eu sou boa nisso. De repente eu vou lá, não vou ser boa, ainda você tá chata, né? Tá exposta, né? E outra coisa, esses seguidores não vão para a TV. A impressão que a TV tinha é que pegando, exemplo, fulano de tal, vai os 29 milhões, vai lá. Que eles nem continuam você falou, lá no coisa. O público mais jovem não está assistindo mais TV, então a intenção deles, de repente, é puxar esse público para começar a assistir TV, mas é outra geração, né? Não tem essa fixação. Quem assiste TV hoje, assim, é mais uma coisa cultural, de costume, como eu né? disse no começo da conversa da gente, no meu tempo, só tinha TV. Sim. Entendeu? Só ia na TV, via filmes na matiné do bairro, fomos lá para Cine Guanabara, o Cine Santinês, que existia aqueles cinemas de bairro. Agora não tem mais também. Então você ia de fim de semana, você ia na matinê, quando dava, quando não dava.
E via TV, a única coisa, você ficava na TV o dia inteiro, o tempo Que todo. o pessoal acordava, já colocava lá, né? E deixava lá ligado até dormir, né? Até dormir. A TV, né? Era a Eu companhia. ainda tenho esse vício, eu vejo muito TV ainda, ainda vejo. Vejo mais filmes agora do que qualquer outra coisa. Também não vejo mais, eu via muita novela, não vejo mais novela, difícil, uma outra, mas não pego, sabe, não pego do começo ao fim que nem eu via antigamente. Eu não faz muito tempo que eu não consumo novela, assim, eu não consigo, não me prende mais, assim. E o que é pior, quando você vê um capítulo, depois você vê 10 capítulos da frente, além de não ter mudado nada, parece que piorou, parece que a interpretação ficou ruim, ficou uma coisa madura, você fala, meu Deus do céu, terrível, terrível. E tem essa questão, né, assim, de você ficar preso aquele dia, aquela hora para ficar assistindo aquilo. Ah, Mas não hoje tem você... mais isso. Até porque tem a reprise, né? Tem as reprises, você vai no YouTube, você põe novela tal, dia tal, aí passa o capítulo todo, você vê a hora que você quiser. Ou, Entendeu? por exemplo, a Globo tem, né? A Globo Play lá. Então, quem gosta de assistir novela, hoje não tem que assistir naquele horário, naquele dia. Vai lá e assiste a semana toda. Domingo, deixa eu pôr a novela em dia. Assiste a semana inteira da novela, né? Então, muito estranho, né? É um consumidor, não de TV, é um consumidor de streaming já, né? Um outro consumidor, né? É outro veículo, é outra coisa. Veículo, E então, aí você fez novelas famosas, né? Mais da nossa época, que a gente é nostálgico, né? Você participou da Rainha do Sucata, da Perigosa Perua também, que foi uma novela que fez muito sucesso, né? Teve uma opção de novela que eu fiz aí. As mais recentes são Gênesis, que eu fiz agora, né? Que é a última que eu fiz. Gênesis da Record. Aliás, eu gosto muito de trabalhar na Record. Eu sempre gostei muito. As pessoas não gostam, mas eu gosto. A Jezabel também, que você participou, né? Apocalipse. Apocalipse, Jezabel, Gênesis. Na Globo Sangue Bom, Haja Coração, que foram as últimas que eu fiz. Tá lá. Mas essas novelas da Record são muito bem produzidas, né? Sim. E tem muita gente que assiste, sim, né? Tem. A audiência é boa. Público, a audiência é boa. E é uma audiência diferente de novelas normais, entendeu? É uma pessoa mais ligada, talvez, à própria igreja e tal, que vê, são novelas bíblicas. Sim. E que eu gosto porque é mais lúdico na minha visão, entendeu? É uma coisa mais lúdica. Você está contando uma história, realmente. Não é um contemporâneo. O contemporâneo sempre tem uma maldade, uma coisa, uma piscina, uma pessoa de biquíni, outra que quer matar, que quer, não sei. A outra também quer matar, mas é bíblico, é histórico. Mas é uma trama diferenciada. É histórico. O Herodes matando as crianças todas. Ai, cor. Mas é bíblico, né? Mas assim, é muito bem caracterizado, a produção, imagem, tudo, muito, muito, muito bacana, né? E aí você, nesse tempo todo, você continuou sendo funcionário público, você se aposentou? Sim, me aposentei já faz 20 anos a mais. Aí você ficou livre para só Sim, ficar... aí só faço isso. Mas aquilo que eu te falei, eu nem dava mais para sair, não tinha mais como, entendeu? Eu tinha que me sustentar de um jeito ou de outro, eu tinha que me sustentar. E foi o que me salvou mesmo, na verdade, foi o que me salvou até a minha própria carreira, porque senão eu tinha que fazer outra coisa, porque para me manter era muito difícil, muito difícil. Aí você tem 5 filhos, né? Eu tenho 3 filhos naturais e 2 adotados, né? Que sabem que são adotados, Sim. Que o pai deles era o meu cunhado, né? Que infelizmente faleceu, e eu fiquei com os 2. Criei os 2 desde 4 anos e 2 anos de idade, hoje estão com 25, 22. E tenho uma filha de 43, que é a primeira filha, um filho de 42, ele de 25, 22, e uma menina de 7 anos de idade, que é a caçulinha. 7 anos. Qual que é o nome dela? Luísa. Que hoje está dançando flamenco. Olha uma que emissora, chique. Não sei de onde aí, que veio pedir autorização. Família toda de artista. Ou não, os filhos seguiram, não? Não, o meu filho, um é editor. Ele é editor, trabalha numa casa de vídeo. Na casa de vídeo, o nome da empresa é Casa de Vídeo. Casa de Vídeo. É aqui no Pacaembu. E ele é editor. A minha outra filha não trabalha, que é normal. E os outros 2 que são adotados têm trabalho diferente. Entendi. Não seguiram a arte. Não. Quem sabe a Luísa, né?
Mas não faço questão. Não faz viu? questão. Não. Quem sabe, É né? muito sacrifício, muita. Se quiser, tudo bem também, mas não vou forçar. Se quiser, Ah, não, né? nem Tem que forçar ser e nem forçar para ser e nem para não ser. Entendeu? né? Tem que ser espontaneamente, né? E aí, entrando nos filmes, né? Você fez bastante filme também, Fiz, né? eu estava contando, eu fiz 38 filmes. Não, 48 filmes já eu fiz na minha carreira. Alguns que eu protagonizei, alguns eu fiz coadjuvante, participações e tal, mas dá 48 filmes. O último que eu fiz agora chama Rock Rodeio, que é com a Carla Dias. Uhum. É uns atores que... Marcelo Flores, uma porção de... a Paula Cohen. É um filme bacana, sabe, com o Lucas Luco. Uhum. Que ele faz o papel principal, o Lucas Luco, que ele faz um cantor de sertanejo e um cantor de rock. São duas pessoas diferentes no ele filme. faz dois Ele faz os dois personagens. personagens, entendeu? Mas que são parecidos e um tem que ocupar o lugar do outro por uma questão que eu não posso falar. Tá. Teve que entrar no lugar do outro, mas eles não se bicam, né? Uhum. Por causa até E são dois um mundos sertanejo, outro é diferentes, rock. né? Mas ele tem que fazer a mesma coisa. E ele se dá bem nos dois, né? Então, E seu personagem, qual que é? eu sou o prefeito da cidade, pai da Carla Dias, que faz a protagonista com ele. Entendi. Faz a mocinha É bem bacana, o filme é bem legal. Vai estrear quando esse filme? Tem Ah, previsão? isso é uma coisa. O ano que vem, possivelmente, mas não dá pra estar lá. Eu fiz filme que nem estreou. Tem um que você fez de Einstein, né? Que eu Fiz, vi. também não estreou ainda. Vou dublar agora. Dia 14 faço uma dublagem desse filme. 14 é segunda-feira, né? Segunda-feira. Não, 14 é segunda-feira. Segunda-feira. Me escalaram para fazer uma dublagem que acho que não deu certo lá. O som direto não falhou alguma coisa, tem que dublar. Uhum. Que acontece isso de vez em quando. Fiz o Einstein, que é protagonista da série. O protagonismo, na verdade, é das crianças, dos adolescentes, né? Uhum. Que é um filme para adolescente, pré-adolescente. E eu faço o Einstein. Bem legal, bem divertido. Eu fiz também eu vi uma imagem, ficou bem bacana a caracterização assim, do Einstein. Né? Então, Eureka, né? O nome? Chama Eureka. Aí vai estrear ano que vem também. Espero que sim, mas também nunca se sabe. É aquele negócio, a gente nunca sabe. Filme a gente nunca tem data certa para acontecer. Sempre tem umas pendências burocráticas que a gente nunca fica sabendo direito como é que funciona, mas é assim. Fiz que já foi, que é o Magal e os Formigas, que foi do Sidney Magal. Sidney Magal, que já tá em cartaz, já está no Netflix, tá aí para quem quiser ver. Tem umas coisas que estão acontecendo. O Rota 66, que é série, que eu fiz o Dom Evaristo Arns, né? Que eu fiz. Você viu? Você chegou a ver a caracterização? Não assisti. A caracterização é muito legal. Bacana. Ficou muito bom. Eu gostei também. E está acontecendo agora, né? Quer dizer, está nessas... Streamings. Né? É uma opção de coisa que procurar para assistir. Teve um filme também seu que você fez, o Fernando Henrique, né? Eu não assisti ainda também. É o Plano Real. É o real plano por trás da história. Por trás da história. É a história do Plano Real, na verdade. Esse filme é um filme muito legal, sabe? Eu gosto muito, acho bem bacana. E é o mesmo produtor desse Rock Rodeio. A produção é a mesma, do mesmo produtor. Fiz um filme que eu acho que é um dos melhores filmes que... Eu computo como um dos melhores filmes nacionais. Assim, porque ele é muito legal, né? Chama Dois Coelhos. E eu ia falar dele. Eu acho esse filme sensacional. Todo mundo que eu falo sobre filme nacional, eu indico esse filme. E as pessoas não conhecem. Gente, assistam Dois Coelhos. A produção, a trama, o final é surpreendente. É muito bom. É muito legal bom, mesmo. Tanto que o diretor foi trabalhar em Hollywood. Ele está lá, inclusive, trabalhando lá. Ele é muito bom. É muito bom. O filme é muito legal mesmo. E não dá nem para dar spoiler, porque... Não dá. Tem que assistir, mas é muito bacana. Muito bacana. Uma das melhores coisas que eu fiz, eu acho. Assim. Fez o Hermes, né? No Dois Coelhos. O Rodrigo Cáceres veio aqui, ele fez uma pequena participação, a gente comentou também no Dois Coelhos.
Ele fez a participação como Zacarias lá na TV e tudo. É muito, muito bom. É sensacional, gente. De verdade, assistam. É muito bacana. E, assim, vamos falar um pouquinho, assim... Quando você começou a trabalhar, ou até hoje, assim, quais são... Você teve alguém, assim, que foi sua inspiração na atuação? Que você... Até fã, vamos dizer assim. Na verdade, é o que eu te falei, a minha formação é televisiva, então eram filmes americanos. Eu tenho lembrança de atores americanos, aqueles atores. Estou vendo aqui o Tony Curtis, o Marlon Brando. São atores que me inspiraram, na verdade, para querer trabalhar. Jerry Lewis. Mas aqui do Brasil, eu, depois já de adolescente, um pouquinho mais velho e tal, eu gostava muito do Lima Duarte, entendeu? Eu fui ver Bonifácio Milhões 12 vezes. Nossa. Lá no teatro, você falou que nunca foi no Teatro Itália, estava no Teatro Itália, com outro ator fantástico que chamava Armando Bogos. Eu acho o Lima Duarte uma das melhores coisas assim, em questão de atuação, eu adoro. Tudo que ele fizer, eu quero ver, entendeu? Eu gosto, eu fico atrás. Então, ele é uma das pessoas. Depois teve o Leonardo Vilar, tem uma porção de atores que a gente vai se inspirando e cada um vai puxando alguma coisa, vendo alguma coisa. E o Cláudio Correia Castro, que foi meu mestre e tal. Essas pessoas foram que me inspiraram mesmo, entendeu? Mas eu computo o Lima Duarte como o meu expoente máximo, que eu acho. Eu gosto muito dele. Não conheço ele pessoalmente, nem... Nunca tive o prazer de conhecer, mas... É uma pessoa que me inspira muito. Isso nacional. E internacional seria? Al Pacino, Marlon Brando. Também gosto muito do Al Pacino. Não dá nem para não gostar, não sei nem como é que para não gostar, não tem jeito. Eu não sei como é que eu reagiria se eu estivesse perto, assim, sabe? Porque é uma coisa tão maluca, né, de você ficar, principalmente quem faz teatro, né, que nem eu e tal, quem trabalha com interpretação, de repente ficar... Eu nem me imagino, assim, sabe? Todo dia um cara perguntou, se você de repente fosse lá e ele fosse falar com você, eu falei, bom, primeiro que eu acho que eu não consegui falar, mas é muito estranho. É uma coisa que você põe num patamar que meio que inatingível, entendeu? Não sei como é que é, mas é o Pacino. Que está vivo ainda. O Brando também, né? O Brando tem umas coisas que eu me espelho muito, que é pausa, né? Tem cinema te dá mais possibilidade de fazer isso, né? Mais do que TV, mais do que teatro. De você, através de um olhar, você não tem nem texto, você só vira o rosto para um lado. A interpretação pura mesmo, assim, vamos dizer, né? O cara fala não sei o que, você vira para aquele lado, aí o espectador já viu tudo, né? Porque é estranho, todo mundo fala assim, qual a diferença de teatro, TV, cinema? A diferença é muito, na minha opinião, muito clara, porque assim, você no teatro, você é o diretor, o espectador é o diretor, entendeu? Ele dirige o que ele quer ver. Ele senta no teatro e o olho dele vai para onde ele quer. É verdade. Entendeu? Em todo lugar. Vai para se ele quiser, o cara está falando assim, eu tenho uma peça, eu fiz um espetáculo com o Giannichini. Eu sempre dou esse exemplo porque é muito engraçado. Eu falava pra caramba. Tinha um texto enorme. Estava em Santos, a plateia lotada, né? Tudo por causa do Giannichini, veio Giannichini, aquela loucura. E aí eu tinha um texto assim de uns 3, 4 minutos, só eu falando, pá, 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 pá. E eu ficava numa ponta do palco e ele na outra ponta. E eu dando texto e falando, e ele tirava a camisa. Eu falando assim... Eu de repente eu olhei para a plateia, ninguém estava olhando para mim. Ninguém olhando para mim, não estava nem... Mas menor atenção, podia falar o que eu quisesse, se eu quisesse cortar, se eu quisesse parar de falar também, ninguém ia prestar atenção. Tu não estava olhando para ele tirando a camisa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que coisa impressionante. Aí você analisa, a plateia do teatro, ela escolhe o que ela quer ver. Sim. O cinema... Quem escolhe é o diretor. O diretor escolhe o que você quer ver. Sim. Entendeu? Não adianta você sentando no cinema, você vai ver o que o diretor quiser ver. Se ele não quiser que você veja aquela outra cena, você não vai ver. Sim. Então, você vai ver o cara olhando 3 segundos, virar o rosto para lá, e você vai ver aquilo.
E aí tem que ser um pacto entre o ator e o diretor, que eu acho que tem que existir, né? O diretor saber o que o ator vai fazer, o ator também saber o que o diretor quer, entendeu? E fazer Para exatamente onde aquilo. Para onde? olhar? Porque se ele sabe que o diretor vai ficar focando você, então você dá uma pausa e olha. Aí você volta, entendeu? E o diretor acompanha e deixa. Uhum. E deixa. Esse cara fazia isso com uma maestria total. E pensar que a maioria dos textos ele lia, né? Pois Dália. é, Era Dália, Dália. né? Não decorava, né? Ele falou numa cena de amor, Dália, né? A Dália aqui, ele falou no a pessoa aqui. Dália, pra quem não sabe, são tipo uma cartolina, assim, que tem o Texto. texto, enfim, as indicações que as pessoas precisam na TV, enfim, chama Dália. Mas, assim, muito interessante isso. Você falou, nunca parei pra pensar, realmente, né? Porque... Não, a TV é um pouquinho isso na- também. A TV, se bem que a TV tem 2, 3 câmeras, né? Não, mas Então, também é escolhido ele vai e as escolher o que pessoas você quer vão ver. assistir o que Vai tá ser ali, você. né? E no teatro, realmente, você foca onde você Quer. quer, né? É o É a espectador sua que manda. visão, né? É o espectador que Exatamente. manda. E é onde o ator, não vou dizer que chama atenção, porque às vezes a pessoa confunde chamar atenção com roubar cena, entendeu? Que não é, são coisas diferentes. Uhum. O ator também em cena, no teatro, ele tem que ter a, a, a capacidade de perceber o que é importante para o espetáculo, entendeu? Às vezes o que ele está falando nem é tão importante para o espetáculo, mas ele vai intuir que você faça alguma coisa e o público vai jogar para aquele lugar lá, sabe? Você vai falando e vai jogando para onde você quer que o ator, você quer que o espectador fixe, entendeu? Uhum. Fique. Por isso que eu acho importante o ator no teatro é o que manda também depois que ele sobe no palco, o diretor só monta o espetáculo. O Sim. diretor monta o espetáculo, quem manda no palco é o ator, não tem como não ser, entendeu? E ter a capacidade de saber o que o público, Ter essa percepção, essa atenção, né? para onde vai. Poder direcionar ali na hora o que é Então você melhor. fala Né? assim, você gosta mais de fazer TV, teatro? Não, eu gosto mais de fazer teatro, entendeu? E gosto muito de fazer cinema também. E gosto também de fazer TV. São coisas... Mas depende da situação, depende de como, depende da cena. Tem cena que eu não faria no teatro, entendeu? Tem cena que só fica legal no cinema. Sim. Às vezes só é possível no cinema, possível né? no cinema. Você não pode pegar um telefone, que nem eu já fiz cena do telefone assim, em que eu atendo o telefone e falo, alô. E aí no outro lado da linha, eu não falo nada, mas o público já sabe, né? Sim. Porque a minha mulher fala que o meu filho morreu, entendeu? E aí você não fala nada, fica parado e desliga o telefone. E só se emociona. Isso é impossível fazer em teatro. Impossível. Sim. Então, você pode até fazer, mas não tem o mesmo impacto. Sim, sim. Tem o mesmo impacto. Eu falo aqui, já me emociono só de começar a Só de pensar. imaginar né? a cena. De começar. Você tem essa cena. Como é que é o nome do filme? Nossa, esqueci o nome do filme. É uma cena exatamente parecida, muito parecida com o que eu falei agora. Que ele atende o telefone, ele é treinador de um pugilista. Nossa. Ele está com cigarro assim. Ele está com o cigarro na mão, ele atende o telefone e a pessoa fala que ele é Jack Nicholson. E aquele... Nossa, fugiu o nome do ator, que ele criou lá um grande... Ai, Caramba, o nome dele não tô me um crioulo que faz conseguindo muitos ligar. filmes, que fez Deus no filme do... O que fez Deus é o... Ai, caramba. Fugiu o nome dele. Fugiu o nome dele. Eu sei quem é, já que você tá falando. Mas... Nossa. Todo-Poderoso, que ele faz Deus. Sim, sim. Ai. Meu Deus. Bom, enfim, ele tá de técnico, de pugilista, ele tá com cigarro aqui, e aí ele recebe o telefonema de que ele vai morrer, que tem com câncer, tem tanto tempo de vida. Ele tá assim, ele não fala nada, ele só recebe, alô,
cara é do hospital, tal. Aí ele... Morgan Freeman. Exatamente, Morgan Freeman. Aí o que acontece? A câmera pega ele no telefone, a fisionomia dele mudando, que ele vai morrer. E aí a câmera vai, na mão dele o cigarro cai. Em câmera lenta. Uma poesia em cena, Entendeu? né? Cai no chão e fica assim, o cigarro acabando de Queimar. como se fosse a vida dele. É impressionante, é impressionante. Sim. E ele parado, ele não fala nada. Isso não se faz em teatro. Sim. Não dá para fazer, entendeu? Não dá para fazer. Essa é aquele filme que os dois estão com os dias contados, que eles resolvem fazer, ele e o Jack Nicholson. Ah, que eles Jack resolvem Nicholson, fazer aquela loucura. Esse filme é sensacional. Vamos no Google, santo Google aqui. Eles percorrem, fazem as maiores tripulias que estão com os dias contados, então vão aproveitar os últimos dias que tem. Deixa eu ver o nome do filme. Esse filme é muito bom mesmo. Antes de partir. Antes de partir, exatamente isso, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que o teatro não consegue fazer, entendeu? E coisas também que o cinema não consegue fazer, que o teatro faz. Algumas coisas que o teatro faz que não consegue. Cada um possibilita coisas diferentes, então, né? o que você gosta mais? Eu gosto mais de tal coisa, gosto mais de tal coisa, depende do que, onde eu estou aqui no momento. O teatro, ele não existe 2 dias iguais, né? Cada dia é um espetáculo, cada dia o público é diferente, o ator se comporta diferente. Eu na sexta-feira retrasada, fiz um espetáculo completamente sem voz. A minha voz ainda está, você viu que está... ainda tá. Um pouco rouco. Eu fiz completamente sem voz e no sábado eu não consegui fazer. Eu fiz o espetáculo e não tinha voz, simplesmente não tinha voz. No dia 29, um dia antes da eleição. Eu não tinha voz nenhuma. Fui obrigado a suspender o espetáculo. Então, quem foi na sexta-feira viu um espetáculo sofrível, vamos dizer assim. Não foi um espetáculo que eu estava inteiro no espetáculo. Percebe? Às vezes a gente pode... Eu acho muito ruim quando você não faz um espetáculo que você não se dá inteiro, porque você não está inteiro, entendeu? Mas o ator também é um ser humano, né? Mas não deveria ser. Porque o que não acontece no cinema, né? Cinema. Cinema é cinema. Mas teatro não, teatro você está sujeito a isso. Você está sujeito a... Eu fiz espetáculos que aconteceu tanta coisa. Teve um cara que teve um infarto no meio do espetáculo. Caramba. Do Benjamin Mútil, da plateia. A gente estava fazendo, o cara teve um infarto. Princípio de infarto, né? Passou mal, e aí parou o espetáculo para socorrer o indivíduo. Ele estava junto com os 2 filhos. Um filho foi me acompanhar, o outro ficou vendo a peça. E eu até falar, não vai. Ele falou, não, já é normal que ele... Já é a 3ª, 4ª vez que ele tem. Meu Deus! Aí você fala, vai, que loucura, né? É um espetáculo, é um teatro. Outra vez pegou fogo na cabine de som, que ficava em frente, o palco, está com o palco aqui, a cabine fica lá em frente, de costa para a plateia. E aí eu vi que estava pegando fogo na cabine, cheio de fumaça, né? O técnico tentando apagar, não sei o quê. E eu falei pro meu colega de palco, falei assim, olha, tá pegando fogo na cabine. Acho que é melhor parar o espetáculo. O público não percebeu. Aí a gente parou o espetáculo, eu falei assim, olha, eu estou me parando do espetáculo aqui porque, infelizmente, vou pedir para vocês terem calma, que não tem nenhum problema, é só vocês saírem um por um de cada vez, aí devagarzinho, sem tumulto, porque nós estamos tendo um problema de curto-circuito na cabine, e antes que aconteça uma pior, é melhor que vocês saiam e tal. E as pessoas não saíram. Achavam que era uma pegadinha, entendeu? Tá achando que era da peça. Pegadinha. Aí era de humor a peça? Era. Aí começaram, todo mundo dando risada. E falou, não, por favor, eu pedia, por favor. De verdade. E as pessoas não saíam, não se mexiam. Até que uma senhora olhou para trás, assim. No que ela olhou para trás, aquela fumaça toda, ela deu um grito. Aí foi um tumulto. Que só acontece em teatro, né? Sim. E assim, já aconteceu de alguma pessoa querer participar tanto da festa? Já aconteceu muito. Principalmente humor, né? Não, eu fiz uma peça que tinha... Mas era loucura também, né? Eu fiz peça com o Fábio Assunção e uma fã absolutamente deslocada. Ela foi absolutamente drogada a ver a peça, entendeu? E no meio da peça ela começou a querer subir lá e falava alto e atrapalhava e a gente...
sem saber o que fazer. Aí um segurança foi tentar tirar ela e ela começou a arrancar a roupa, jogar no palco a camisa, Meu Deus. tirar o sutiã. Foi uma zoeira. Meu Você Deus. parou o espetáculo também. É isso que acontece, é teatro. É. Sujeito a chuvas e trovoadas. Mas assim, eu vejo muito assim, questão de humor, assim, pessoas que estão assistindo e ficam comentando, Ah, sim, tem bastante. Né? querendo. Principalmente, assim, tudo bem que tem. Assim, eu gosto muito de stand-up. Então, stand-up é uma coisa mais próxima. Então a pessoa se acha próxima demais até, né? Quer ficar conversando com a batendo pessoa, papo, né? Como se estivesse na comentando sala de tudo. casa. Mas em teatro eu já vi isso. Sim, teatro. Eu tinha uma. Minha mãe não tem, infelizmente não tem mais minha mãe, nem minha tia, né? E tal. Mas elas duas eram muito amigas, irmãs e amigas. E elas viam muita novela e achavam que novela é igual teatro, né? Você vai no teatro, novela você fica comentando, vai na água, bebe água, volta, fala o que aconteceu, o que não Sim. aconteceu, tal, não sei o quê. Teatro não é assim, né? Teatro você sente e assiste. Uhum. Aí minha tia e minha mãe ficavam comentando. Quando ia em teatro, eu falei, meu Deus do céu, eu morria de vergonha, porque... Elas falam assim, agora ele está fazendo o quê? Não sei o quê. Aí ele vai lá, olha só que coisa. Olha o que ela falou, não sei o quê. Fazer Olha que filho da mãe! Ficar fazer comentários, entendeu? Eu falar, meu Deus, é minha mãe, não posso fazer nada. Ainda sentava na primeira cadeira, assim, né? Tipo assim, né? Essas pessoas são assim, isso acontece mais com filha, né? Filha. Minha filha, essa filha agora que eu tenho, ela tinha uns 3 anos, falava muito pouco ainda, pouco vocabulário e tal. Foi ver o 12 Homens e uma Sentença no Teatro Aliança Francesa. Ficou bastante tempo essa peça, né? Essa ficou desde 2010 até 2019. Não seguidão, né? Mas Sim, assim, mas em cartaz. Uhum. Ela foi ver, e eu ainda falei para minha mulher, falei assim, fica lá atrás, para ela começar a chorar, começar a você sair, né? Para não atrapalhar, porque a peça é séria e tal. Aí, tudo bem. Aí, quando eu entrei em casa, ela falou, ô pai! Pai é coisa... E para você se concentrar, né? E aí as pessoas... Você viu 12 Homens? Não? Chegou a ver? Não vi. 12 Homens eram 12 homens. 12 homens. Em volta de uma mesa. Imagina eu assim, os 12 ali. Pai. Pai, Começou todo mundo a dar risada. Eu falei, meu Deus do céu. Teve que sair. A outra foi uma peça que eu fiz, chamada Corte Fatal, que eu fazia eu e o Márcio Ribeiro, a gente fazia um investigador, tinha acontecido um assassinato, e aí no meio da peça, parava a peça, o investigador falava assim, olha, vocês viram o que aconteceu e tal, vocês são testemunhas. Pro público, né? Incluir o público na trama. Né? Você viu que hora que saiu fulano, que hora que saiu ciclano, cada dia tinha um... E aí fazia uma votação, e cada dia tinha um assassino, entendeu? Ou às vezes o mesmo assassino. Tal. O público escolhia, falava, não, ele saiu em tal hora, acho que foi ele que foi lá em cima, matou a pessoa, não sei o quê. Aquela lá saiu, deu uma desculpa que era mentira e tal. A peça tinha essas jogadinhas. E era bem legal. E aí eu fazia um interrogatório para a plateia. Falei, você viu que fulano foi lá? Alguém quer falar alguma coisa que não sei o quê? E eu tinha minha filha que tinha síndrome de Down, que tem síndrome de Down. E foi assistir. Ela estava no meio da plateia. Aí eu falei, alguém quer falar alguma coisa? Ela levantou a mão e falou, ai, meu Deus. Falei, e agora? Se eu falar, se eu ignorar, eles vão ver que ela tem síndrome de Down, vão falar, está ignorando uma pessoa. Não sabe nem que é sua filha, né? Mas vai imaginar, né? O cara está ignorando, por que está ignorando ela? Tem que não sei. Se eu der trela, o que será que vem daí? Aí eu falei assim, a senhora pode falar o que a senhora quer? O que a senhora quer? Aí ela falou assim, eu quero ir em cima cantar. Não tinha nada a ver. Eu falei, tá, depois você vem. Depois que eu descobri o assassino, você vem. Tem essas coisas. Mas assim, essa peça era uma coisa que era interativa mesmo, né? Mas já teve momentos assim que você fica, poxa vida, o pessoal, né? Atrapalha. Uma vez eu fui num show do Fábio Júnior. Eu não escutei o show. Eu escutei a moça do meu lado cantando no meu ouvido o show inteiro. Eu moro na Moca, né? Hoje é no Juventus lá, e era em mesa, aí fui eu e minha mãe, e a mesa tinha mais 2 lugares que eram de outras pessoas, né? Compra cadeira. Era um casal. E o rapaz não sabia onde enfiar a cara. Ele olhava pra mim e ele falava assim, moça, ela é muito fã do Fabio. Desculpa. Aí ele olhava pra mim assim, desculpa.
E a mulher gritando, gritando. O show inteiro, gente. Aí é difícil, né? É difícil, né? Então... É complicado mesmo. E assim, aí você já falou, a gente tava falando sobre inspiração, né? Os atores que você tem admiração. De todos os trabalhos que você fez, assim, tem algum que você possa falar, nossa, esse me realizou muito, assim, que te realizou mais? Eu acho que acho que um espetáculo só que eu fiquei muito mal, assim, que eu não gostei, que eu não via a hora que acabava, entendeu? Não dizia nada, foi muito traumático, tanto a produção como a realização, a direção, foi tudo muito estranho, entendeu? E foi ruim. O restante de espetáculos, eu sempre tenho um certo carinho especial e diferente de um para o outro, entendeu? Eu gosto tudo que eu fiz de teatro, eu gosto porque eu fazia, porque eu amava o que eu estava fazendo, gostava do que estava fazendo. Mas tem um espetáculo que é justamente o 12 Homens, que eu acho que ele junta tudo isso que eu estou falando, entendeu? Ele junta tudo, é uma coisa a partir da pessoa que escreveu, o cara que escreveu esse texto amarrado do jeito que é, como ele foi amarrado, como ele construiu esse texto, a direção do Tolentino, do Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, que não é a produção do Grupo Tapa, a produção é uma outra pessoa que era do Rio, produziu e chamou o Tolentino para dirigir, o Tolentino formou um elenco de 12 pessoas. É uma sala de júri, onde eles estão decidindo a vida de uma pessoa, que é do réu, né? Se condena ou se absolve essa pessoa. Uhum. Então, toda a trama, tudo que você imagina de mudança de pensamento, de ensinamento, tem nesse espetáculo. E o espetáculo, eu acho ele completo, entendeu? O público entra com um pensamento, sai absolutamente com outro. Assim, claro que tem sempre um outro que não, mas se eu digo Sim. assim, 95% da plateia muda a opinião. Uhum. Você mudar a opinião de uma pessoa, que é a tal daquela gente que fala assim, você não pode pré-estabelecer nada na sua vida. Sim. Você não pode, né, pré-julgar nada. Uhum. Por mais óbvio que às vezes pareça ser, não pré-julgue, porque tem coisa que você não via, é impossível. Então, essa espetáculo começava assim, um rapazinho que tem sido preso, numa comunidade pobre e tal, tinha sido preso porque ele matou o pai. Então, tudo levava a crer que ele matou o pai, entendeu? A vida que ele levava, como ele vivia, como o pai vivia, como eles brigavam, como eles não se davam, tudo que a vizinhança toda falando a respeito, tudo convergia para ele ser o culpado daquilo. Uhum. E aí tem um jurado que diz assim, eu tenho dúvidas. A própria plateia fala, Uhum. a gente sentia isso na plateia, isso que era bacana. Você sentia essa pulsação na plateia. Que depois de 5, 10 minutos que você começava a falar sobre o que tinha acontecido, a plateia já tinha julgado. Falei, esse cara é culpado. Que é o que acontece na sociedade mesmo, né? É culpado. E aí os 11 jurados culpavam. E um falava, olha, você absolve? Eu falei, não estou absolvendo, eu tenho dúvidas. Sim. Eu gostaria de discutir um pouco mais, só isso. Uhum. E ele começa a discutir, ele começa a falar, ele começa a fazer. De um jeito que você vai começar, é mesmo, não sei o que. Depois de 1h30, você absolve o cara. Entendeu? Você fala, não foi ele. E aí você percebe que você você julgou uma coisa, a plateia percebe que julgou uma coisa antecipadamente. Uhum. Fez um julgamento antes de analisar. Uma análise muito superficial, vamos dizer assim. Então, essa modificação de pensamento eu acho fantástica, que acontece muito pouco nos espetáculos. Você pode ver e tal, assistir e tal, e achar legal, achar ruim, achar bom. Mas você mudar um pensamento é muito difícil. Sim. Você muda o pensamento da plateia, que é fantástico. Eu computo como a melhor coisa, assim, no geral, entendeu? Uhum. Não especificamente uma coisa, Sim. nem outra, mas no geral. Eu ganhei prêmio com outro espetáculo, que é Oração Pé de Chinelo, do Plínio Marcos, que eu fazia um morador de rua e tal, aquelas coisas do Plínio Marcos. E foi muito legal, eu ganhei prêmio e tal.
Mas essa também foi indicada para prêmio, mas não era... é diferente, é uma outra visão, entendeu? Então, são coisas que você vai aprendendo conforme você vai fazendo, que vão te modificando também, entendeu? Até a minha maneira de pensar se modificou com essa peça. Então... se a pessoa que vai assistir, né, sai com outro pensamento, imagino vocês que estavam ali vivendo, atuando aquilo lá sempre, né? Muito interessante, né? Uma coisa que realmente pode mudar. E essa peça, qualquer época que você montar, vai ter público. Eu falei outro dia, mas que é muito difícil você juntar 12 pessoas, pagar 12 pessoas, fazer... A produção não é tão cara até, porque é uma mesa com 12 cadeiras, não tem muita invenção, sabe? Não tem luz especial, não tem nada. É uma luz normal, acendeu, entrou, as pessoas conversar, discutir. É uma discussão de tese mesmo. Então, não tem muita coisa. Agora, para você sustentar 12 atores em cena, só aí de salário, você já viu quanto vai ficar isso, né? Então, mas ela tem público. Onde for, tem público. É fantástico. Você não viu a peça? Eu não assisti. Assista o filme. Tem 2 filmes. Vou assistir. Um com o Jacques Lemmon, que é o mais recente, que é colorido, e um preto e branco, que é com o Henry Fonda. Você pode bater lá na Netflix, deve ter. Vou procurar. 12 Homens e uma Sentença. Isso também é uma das coisas que torna também, né, além de tudo, o teatro especial, né? Porque é uma coisa que é limitada, né? Então, assim, perdeu. Né? De repente, essa produção não foi. Não foi. E assim, que nem você falou, assim, pode até ser que façam outra produção ou não, né? E essa produção é muito legal, porque tem atores, assim, da faixa de 20 anos, 18, 20 anos, e até 80 anos. Né? Os atores transitam nessa faixa etária. Tanto que nós perdemos 2 atores, né? De 30 a 80 anos, os 2 morreram. Um foi o Renato, Zé Renato, o famoso Renato, que morreu, estava fazendo espetáculo lá no teatro que agora é Teatro Imprensa. A gente fazia no Teatro Imprensa e aí acabou de fazer o espetáculo, fomos jantamos, e ele ia para o Rio. E foi para o Rio. E uma amiga nossa falou, eu te levo lá, levou ele de carro. Falou, não, fica aí não, vou embora, porque ele ia de ônibus, ele não gostava de ir de avião, porque tinha medo. Viajar de avião. Ele ia de ônibus para o Rio. E ele foi para o Rio, ela deixou ele na rodoviária, voltou para o planeta, onde a gente estava jantando. Ela voltou para lá, chegou lá, começou a comer de novo, o telefone tocou. Aí tocou, falou, a senhora é fulano de tal? Sou. Nós pegamos o seu telefone aqui na agenda do seu Zé Renato. Ele acabou de falecer. Nossa. Deixou ele ele caiu no guichê do ônibus, da rodoviária. Putz. Caiu. Aí a gente foi ver a câmera interna, ele estava comprando. Fulminante. Nossa! Então perdemos ele, perdemos um outro ator que substituiu ele também, morreu. Durante a peça, você vê que a peça demorou, né? A peça durou, ficou em cartaz muito tempo. Ficou muito tempo. Eu lembro, sempre era divulgada, né? E eu sempre falo assim, e essa questão do teatro que nem você falou, né? Tem essa questão de repente ser, assim, atores famosos, tudo, e às vezes as pessoas não têm esse costume, esse consumo de teatro e perdem muito. Eu assisto peças, assim, lá próximo da minha casa tem o Teatro Arthur Azevedo. Gente, são peças gratuitas. E eu vou lá e às vezes tem pouquíssimas pessoas. Eu, assim, fico assim, eu falo assim, gente, como pode? Assim, as pessoas reclamam tanto da falta da cultura e tudo mais, e tem a oportunidade e não vão, né? Então mas essa é outra discussão que a gente tem que ter. É outro podcast. É outro podcast, porque assim, não é falta de cultura, é falta de educação, é diferente. E de divulgação também, viu? Não adianta você divulgar. Não adianta você divulgar, por exemplo. Vou dar um exemplo básico, assim. Você divulgar tipo de comida para uma pessoa que não tem fome. Entendeu? Não adianta você falar assim, olha, esse restaurante está de graça, o cara acabou de jantar, comer um feijoada, tá... Não adianta você dar um prospecto para ele e falar assim, ali tem uma comida que custa R$10. Ele não vai comer porque ele está satisfeito, entendeu? Ele não tem essa necessidade. Entende? Então, a cultura é uma coisa que vem pós-educação.
Não estou falando de cultura popular, estou falando de cultura já adquirida. Cultura popular é diferente. Você está na rua e vai ter tem a cultura do moleque jogando bolinha de gude. Essa cultura é uma coisa. A cultura dos mamulengue é uma coisa. A cultura de aprendizado, de você aprender, ela vem antes, ela vem depois da educação. Se você não tem, está num país que a educação é frágil, ele não tem, a cultura ele não vai, é de menos, ele quer comer, ele quer se vestir, Tem outras prioridades, né? tem outras prioridades que não são aquelas, entendeu? É que nem você falar, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler ou escrever, uma pessoa analfabeta, você vai lá falar sobre Brecht, sobre Stanislavski, a pessoa fala, que esse cara está falando comigo aí? O que quer dizer isso? Você está falando exatamente grego para as pessoas. Não tem nada a ver. Você tem que mostrar o teatro grego para quem nunca saiu do sertão, sabe do interior do mato. Lá, você vai mostrar o teatro grego? Nem vai gostar, né? Não, assim, nem vai, porque não tem resposta, não tem. Sim. Ele não se identifica com absolutamente nada. Ele tem que aprender para depois você ter uma. Ah, isso eu sei o que estou falando. Eu sei o que eles estão falando. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei. Não sabe. Não se identifica com absolutamente nada. Então é tal da pérola para os porcos, entendeu? É como eu sempre falava dos céus, achava os céus fantásticos. Os céus são fantásticos, entendeu? Só que eles põem os céus, mas não preparam as pessoas para os céus. Percebe? Eu fiz um espetáculo Acorda Brasil com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, patrocínio do Antônio Emílio de Moraes, entendeu? Era fantástico, as crianças de Heliópolis aprenderam instrumentos, eles tocavam divinamente. Então você fazia um espetáculo e tinha a orquestra no meio, Arlete Salles, eu, o Petrônio Contígio, Renato Caldas. Então tinha um elenco bom, um elenco forte, dando apoio para as crianças, para as crianças da favela, que é de Heliópolis, mas que tinha uma orquestra, entendeu? Tocando divinamente. No meio do espetáculo, nos céus de Tiradentes, tal! Puta, deram um tiro aqui. Parou o espetáculo, parou. Deram um tiro, caramba. Aí aquele alvoroço, aí de repente uma menina fala, foi eu aqui, aconteceu comigo aqui, não sei o quê. A menina da orquestra, com o violino tinha uma madeira assim, afundou, uma bolinha afundada assim, no violino, aqui perto do pescoço dela, assim. Ela tocando violino. O cara tirou uma bolinha de gude com estilingue, de lá de fundo, pá, na orquestra. Uma bolinha de gude, bolinha de vidro, que pegou aqui por acaso. Podia ter pego aqui, podia ter matar a pessoa. Sim. Entendeu? Agora, isso é público de teatro? Isso é público para assistir um espetáculo? Então, tudo bem. Nós estamos... Claro, não estou generalizando, porque as pessoas também... Tinha pessoas lá que estavam vendo numa boa. O que eu quero dizer assim, não há preparo para isso. O teatro tem que ter um preparo. Sabe? A cultura tem que ter um preparo anterior, que chama-se educação. Né? Que aí você tem que dar uma base para a pessoa, vai lá, está sabendo o que está acontecendo. Eu não vou longe. Você, da Zona Leste ali, eu não... Dá para contar nos dedos de uma mão só, nem isso. Quais são os espetáculos que eu vi de ópera. Não, muito raro. Então, mas nós não fomos criados para isso. Não. Nós não fomos educados para isso. E se a gente e se eu for numa... Eu aposto que vai ficar enfadonho. Chega um momento que fala... As pessoas não gostam, assim, não estou entendendo nada, não estou gostar. entendendo nada, vou ficar... Está enfadonho, é como chamar meu tio para ir no teatro. Meu tio, eu tenho tios, parentes meus próximos, que vão falar, desculpa, mas é chato pra caramba. Não é que é chato, não está nada para ele. E aí eu vi uma ópera de Puccini, sabe, de ficar lá 3 horas e tem gente que fica e acha maravilhoso, porque sabe, que entendeu, que aprendeu isso. Isso é anterior. Sabe? Senão não adianta. Infelizmente, precisa muito ainda de educação para a cultura, né? Educação em geral e para a cultura, né? Realmente para ser valorizada. Mas assim, às vezes eu vou assim, peças maravilhosas. Inclusive, teve uma recente que eu fui com a minha filha, a minha enteada, que era uma peça infantil, que era temática de circo. Inclusive, tinha 2 meninas que faziam parte do elenco que têm síndrome de Down. Maravilhosas. Atrizes circenses, né? Peça premiada.
tinha pouquíssimas pessoas. Eu fiquei encantada com a peça, muito, muito boa. Tinha pouquíssimas pessoas, então infelizmente, precisa muito ainda, além da cultura, né? É uma fase anterior. Norival, tá acabando nosso tempo. Queria que você falasse um pouquinho da peça que você tá atuando agora. Então, eu estou fazendo um espetáculo que chama-se O Homem e Sua Próstata, que vem bem a calhar, porque é Novembro Azul, né? Sim. Então as pessoas têm que ficar atentas realmente ao seu comportamento físico, qualquer sinal que o seu corpo dá diferente, você tem que estar atento, porque o câncer de próstata é uma coisa bastante séria, né? E a gente está tendo até esse alerta aí no nosso espetáculo, que é um espetáculo que não é nada científico, não chama a atenção de ninguém, é uma coisa leve, uma comédia, e que mostra um sujeito que está viajando e está na Itália, de repente num cruzeiro marítimo, e aí de repente tem um problema com a próstata. E aí ele fica apavorado, porque ele nunca se tocou de que deveria, se tocou é bom nesse sentido. Literalmente. Nunca foi tocado, pelo menos, né? Com relação à próstata, e aí tem todo esse problema, ele é internado, ele vai para o hospital, ele sofre uma cirurgia, quer dizer, tudo porque ele não se precaveu, não teve o cuidado de fazer o tal do exame de toque, que a partir dos 40 anos a gente tem que fazer, todos os homens têm que fazer, né? E aí se precaver, porque eu também falo na peça, o ano passado no Brasil foram diagnosticados 65 mil casos de câncer de próstata. Desses 65 mil, 15 mil morreram. Bastante. Ou seja, 42 homens morreram por dia de câncer de próstata no Brasil. E uma coisa que pode ser evitada. Sim. É claro, todo mundo vai morrer. Sim, Todo mundo vai morrer. Mas não precisa morrer com sofrimento, não precisa sofrer. Né? Vai morrer, morre, acabou. Fazer o quê? A vida é assim mesmo. Mas enquanto houver vida, vamos vivê-la, se você puder evitar, né? Se você puder saber e se tratar, né? E nós estamos fazendo esse espetáculo, é um espetáculo divertidíssimo, uma comédia que está lá no Teatro Morumbi Shopping, de sexta a sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. E estamos lá até dia 27 de novembro, aí paramos um pouquinho para o Natal, mês do Natal, e voltamos em janeiro. E ficamos lá no Teatro Morumbi Shopping até o final de janeiro. É isso. Maravilha, então... Convido a todos para ir lá se divertir. Vamos lá, quero assistir essa peça aí, vamos lá. E é isso. E assim, só para finalizar assim, de uma forma mais leve também, né? Eu sei que você é muito famoso pelas suas piadas. É famoso lá em casa, né? Sou muito famoso lá em casa. Ai, ai. Então, conta uma piada pra gente aí, Norival. Olha, eu falava... Não vim muito preparado para contar a piada, mas aproveitando a próstata, já que nós estamos falando de próstata, o fulano que levanta de madrugada e vai no banheiro fazer xixi, né? Ele vai no banheiro, se apoia na parede, começa a fazer xixi, olha para baixo e fala assim: tá vendo? Quando você precisa, eu levanto. Ai, gente. Valeu, para finalizar aí, dando risada, né? Então, muito obrigada, Norival, pela sua presença. Denise. Espero que você continue sempre atuando, né? Como nem você falou desde o início da sua carreira, e que você nunca pare, né? E que leve a arte para quem queira, quem sabe, né? Também apreciar, né? Quem curte e que a gente consiga, né? Um Brasil aí mais cultural, vamos dizer assim, aí pro futuro, né? Quem sabe. Eu que te agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre a carreira, sobre teatro, principalmente sobre teatro, sobre a arte de interpretar, e espero que tenha servido de alguma coisa para algumas pessoas, algum alerta, no sentido de que seja, embora as minhas posições não sejam muito otimistas, né? Mas eu espero que através desse pseudo-pessimismo, você crie uma outra visão da coisa e que isso alerte a outras pessoas para que tenham uma visão melhor sobre o teatro, sobre o cinema, sobre a TV e sobre a nossa arte de interpretar, que não é uma coisa fácil mesmo, mas é muito gratificante. É aquilo que nos move, é aquilo que nos dá vida e que dá vida para muitas pessoas. Eu sou testemunha tem um grupo de teatro que faz espetáculo para as pessoas que estão no hospital e que levam uma palavra de otimismo muito forte, muito grande, e que
Isso, estou exagerando, evidentemente, mas isso também serve para você que vai ao teatro, você que vai ao cinema e que está, de repente, no baixo astral e tal, e vê um espetáculo legal, levanta a sua moral. Somos nós que estamos fazendo isso. Durante a pandemia, vocês, embora não estivessem trabalhando por questões óbvias, né? Mas nós continuávamos trabalhando. Você, quando ligava a sua TV e via uma série, éramos nós que estávamos lá, trabalhando para que você pudesse ter algum momento de leveza durante tudo aquilo que estava acontecendo. É isso. Então, um abraço, nos queira bem, que nós também nos queremos vocês muito bem. Nós todos, estou me colocando assim, parece duas pessoas, dois mundos diferentes. Nós não somos, nós somos iguais, mas cada um na sua e querendo sempre que tudo dê certo. E vai dar. É isso aí. Disse tudo, né? Então, eu queria agradecer nosso patrocinador da Perfumes de Grife, tá? Que ficou rolando o QR Code aí. Então, depois você entra lá no site, veja as ofertas deles. Tem perfumes super bacanas, preços super bacanas, entregam para todo o Brasil. E eles apoiam o nosso podcast, então vale a pena conferir, tá bom? E manda suas redes sociais, Norival, o pessoal seguir. Pois é, o Homem Sua Próstata, no Instagram tá @próstata a comédia. E Norival Riso no Instagram. É isso. É isso. Eu queria mandar um beijo especial para o Silas e a Eloá, que são amigos meus de colégio, que são sobrinhos do Norival, né? E intermediou aí nosso contato para que o Norival pudesse estar hoje conosco. Então, um beijão para vocês, adoro vocês, estou com saudades. E é isso, tá? Então, obrigado, nostálgicos, por mais esse episódio aí realizado, por vocês estarem assistindo até agora. Sigam-nos nas redes sociais, né? Nostalgicast Oficial no Instagram, aqui no YouTube Nostalgicast, no TikTok Nostalgicast e também a mãe, né, do Nostalgicast, que é a Do Seu Tempo, lá no Instagram, @do seu tempo, no YouTube Do Seu Tempo, TikTok Do Seu Tempo. E é isso. Espero que vocês tenham levado aí mais informações desse mundo aí das artes cênicas conhecido, né? Coisas que eu também não conhecia aqui com o Norival. E prestigiem sempre a arte, o teatro, o cinema, né? Que fazem toda a diferença na nossa vida, que o Norival falou, não só na pandemia, como sempre. Pessoas que vão no teatro e saem com outro pensamento, com outra cabeça, ou também saem mais leves, dão risada, né, que a gente precisa desses momentos lúdicos também da vida para a gente enfrentar o nosso dia a dia. A arte ajuda muito nisso, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima!